7h02, 7h02. Bom dia, minha gente. Sexta-feira com S de sabedoria. S de sabedoria, para não passar muita raiva com esse trânsito de Goiânia. Tá pipocando aqui, ó, os carros na... Sabe onde o rapaz morreu? Aqui no Córrego Cascavel, nessa ponte? Ali, Meteram uns... Como é que chama? Tapume. Aqueles de cimento, aquelas rodas de cimento. Interditaram. Manilhas. Colocaram manilhas ali, interditaram a ponte, porque é o seguinte, ainda bem que o Horácio Melo já chegou por aqui, passou antes no banheiro, porque eu já cheguei, tadinho, brigando com ele. Porque o que que acontece? Pra quem agora tem que pegar a rua... Agora eu me esqueci como que chama essa rua aqui do Jardim América, que passa bem em frente ao Córrego Cascavel, bem a ponte que o rapaz morreu. É a 107? Acho que é a 107. Que sai lá do final ali no Parque Amazônia e vem até ali perto do Bretas. Isso. É 107. Passa ali em frente ao restaurante do Lima, Simbora. Isso. Restaurante Simbora. O que que acontece? Pra quem tá descendo, gente, sentido Parque Amazônia, sentido Jardim América aqui pra Cidade Jardim, o sinal, preste atenção, 20 segundos. 20 segundos. Para quem tá pegando a T63, 80 segundos. Agora você imagina, todo o Jardim América foi modificado e você tem que pegar aquela via ali. Mas aí a hora que você pega aquela via, você fica só 20 segundos, doutor Santiago, porque a T63, olha só, SMM já chega por aqui, Horácio Melo. Pelo amor de Deus, tem que mudar aquilo ali. Sabe ali em frente à garagem da Comurg? Ali em frente à garagem da Comurg... A T63 com a C107. Isso. Ali o sinal é 20 segundos apenas. E tem um congestionamento gigante se formando ali por conta das mudanças do Jardim América. E na T63, doutor Santiago, 80 segundos. 80 segundos. Então quer dizer, quem está pegando... Jardim América, passando Parque Amazônia, pegando Jardim América, rumo aqui ao setor Coimbra, fica um congestionamento terrível. Para acabar de piorar, minha gente, descendo, continuando a descer para vir aqui pro Coimbra, os motoristas foram pegos de surpresa porque colocaram manilhas ali na ponte. Então não desce até o restaurante Simbora pra gente pegar ali a T7, vamos supor assim. Cara, tá terrível. Não tem condições e pegou todo mundo de surpresa, o motorista, não é possível a porra dessa aqui. Quer dizer, católicos estão na quaresma e já estão passando raiva porque foi interditada a ponte. Não falaram por que foi interditada essa ponte, horário de pico e o trânsito, um caos. Não tem condições. Bom dia, Horácio. Bom dia, Ravena. Bom dia, Coronel Urzeda. Bom dia, doutor Santiago. Estamos aqui para um debate Por que ali, já que mudou todo o trânsito, sabendo que tem o congestionamento, é só 20 segundos e a T63 80? Você espera 80 segundos para trafegar 20. Na verdade, vários pontos semaforos de Goiânia têm que ser sempre estudados, né? Essa mudança do Jardim América, o pessoal está fazendo, já foi concluída na véspera do feriado, do carnaval, até uma sugestão de vocês, que tem que ser mais em época de carnaval, e houve uma feliz coincidência que a 233 182 que mais nos preocupava e preocupa agora com outros motivos, excesso de velocidade, por exemplo, é um dos motivos que nos preocupa, foi na véspera do carnaval. O pessoal está fazendo ajuste de semáforo. Semáforo são dois debates, assim, pegando em linha rápida, vamos ter muito tempo a debater ao longo do programa. Nós temos um problema no Parque Semafórico de Goiânia que precisa ser reestruturado. 6 de março agora abre novo processo licitatório, tem 5 anos que esse processo está parado. Semáforo é igual, Ravina, um celular, né? Quem tem um celular aí na mão agora de 7 anos, 6 anos atrás, sabe que ele já não baixa alguns aplicativos, que não tem mais a capacidade que a tecnologia exige hoje. Semáforo igual. Então é fundamental o investimento nisso. Já estamos lutando nisso há muito tempo, tentando preparar. São 3 licitações para semáforo. Vamos falar mais detalhadamente sobre elas. E sobre essa questão dos 20 segundos, vou olhar agora, T63 com 64, de fato é um ponto, 2 artérias, não faz sentido 20 segundos, mesmo porque hoje em dia temos uma dificuldade, 20 segundos não tem, a pessoa está olhando o Waze, está olhando o WhatsApp, né, no semáforo, a hora que ela sai já foi 7, 8 segundos, já vi em outros semáforos assim. Não, eu fiquei parada, eu fiquei parada nesse inferno, essa que é a verdade, eu não vou nem pedir desculpa para eu xingar porque eu tô nervosa mesmo, esse inferno desse trânsito de Goiânia.
Pra passar nessa porra dessa 107, eu fiquei parada, sabe quanto tempo? Fiquei parada mais de 10 minutos. Porque andava 3 carros, o sinal fechava. Andava mais 3 carros, o sinal fechava. Mais 3 carros, o sinal fechava. Quem que suporta isso? E todo mundo xingando a SMM, todo mundo estressado com a SMM, porque a SMM parece que não tem lógica isso. 80 segundos para T63, os carros fluindo de boa na T63 e o inferno congestionado nessa C107 ali, esse inferno ali parado, 20 segundos. Abria, fechava, abria, que inferno é esse? Por que que não funciona? Por que que esse órgão chamado SMM só funciona para multar as pessoas? Eu queria entender era isso. Por que que esse órgão chamado SMM, minha gente de Goiânia, só serve para multar as pessoas? Semáforo muitas vezes intermitentes, semáforos muitas vezes desligados. Não vejo equipe da SMM em pontos congestionados. Não vejo equipe da SMM ali em frente ao polivalente aqui da Castelo Branco. Os alunos são quase atropelados pelos carros que não respeitam a faixa de pedestre. Não tem uma botoneira ali na faixa de pedestre em frente ao polivalente aqui, ó, na Castelo Branco. Sabe? É insuportável o trânsito de Goiânia e a SMM parece que não quer fazer nada, só quer multar. E para acabar de piorar, a prefeitura ainda coloca a GCM para ajudar a multar também. Ô, prefeitura, me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Você quer pôr a GCM, você quer pôr a GCM é para cuidar do patrimônio público, cuidar das pessoas, proteger a população. Não é ficar enchendo a gente de multa pra gente passar raiva toda vez que vem trabalhar, não. Eu já chego aqui só a pilha de raiva. Sabe por quê? E pra acabar de piorar, você fica 20 segundos esperando esse inferno dessa C107 aí. Depois chega aqui na ponte do Parque Cascavel, onde o rapaz morreu, aquele motociclista morreu. A ponte interditada. Nem avisaram, a SMM não colocou um aviso lá. Simplesmente meteu as manilhas ali e o povo ali perdidão pra onde que ia. Isso é uma falta de respeito com a população goianiense, que é uma população trabalhadeira, sai cedo de casa pra passar um estresse desse. Eu imagino que a questão semafórica é de acordo com a demanda. Como mudou toda a sinalização, ou está mudando, secretário, do Jardim América, necessário se faz rever essa questão, né, dos segundos, porque a C107 tinha uma demanda X, né, e agora com as mudanças da 104, da 159, da 233 e tal, veio, né, a aumentar. Eu imagino que os engenheiros de trânsito já devem mandar lá hoje mesmo para reverter isso ou verificar qual que é a necessidade. E outra, não é o tempo todo também não. Você pode ver que em determinados horários os segundos diferenciam, porque no horário de pico ele tem um tempo maior e naqueles horários ali que, né, de madrugada e tal, ele tem um tempo menor. Eu imagino que deve ser assim que vocês estudam lá, né, secretário? Perfeito. Obrigado pela fala ponderada, coronel. Na verdade, assim, nós estamos trabalhando muito, sabe? Muito. Eu sou concursado na casa há 31 anos, quase aposentando, graças a Deus. E esse é meu último tiro, eu falo assim. Então, quero dar um tiro bem dado, deixar um legado para a cidade que eu nasci. Então, estamos fazendo com muito esforço, os agentes de transição em pequena quantidade, claro, para tantos pontos, a cidade cresceu demais. No Jardim América é exatamente isso, né? O pessoal está lá, não é que vai para lá agora, não, está lá de plantão, melhorando a questão do semáforo, mesmo com a dificuldade que tem do Parque Semáforo de Goiânia, que vai ser investido em 3 licitações esse ano. Primeiro agora, Central de Controle Operacional, para ter uma ação mais cirúrgica, achar o ponto de problema e ir para lá, por exemplo. Agora, no caminho para cá, eu recebi informação de mais de 10 semáforos apagando Goiânia, mais de 10 pontos, inclusive até 9 aqui com 85. Mais de 10 pontos sem energia. Falta energia na casa, falta energia no semáforo também. Só que o caos é muito maior, né? Na casa a pessoa às vezes acende uma vela, a geladeira conserva alimento. Na rua 10 minutos, 15 minutos sem energia em hora de rush, provoca um caos que não é bom para ninguém, que nós não queremos de forma nenhuma. Estamos procurando distribuir esses agentes de trânsito, estamos procurando melhorar o tempo semafórico no Jardim América. Estamos trabalhando com ousadia, porque eu sei que para muitas pessoas tem causado transtorno, mas nós estamos engavetando projetos aí de 10, 15 anos. O Jardim América, eu repito, né, sou aqui de Goiânia, então era acostumado a levar meu filho pequeno, meu filho está com 25 anos, ali para o Interamérica, não transitava ali em 2, 3 treinos hora de rush. Aliás, cidade nenhuma grande, com stand de carro, você consegue ter um fluxo rápido em hora de rush. Mas era parada, aquelas rotatórias lá não comportavam mais a quantidade de veículos.
E então estão substituindo isso, trabalhando com muito afinco mesmo e esmero técnico. Agora, é claro que nós não conseguimos resolver todos os problemas. C-107 agora, estou até apurando o fato, mas eu imagino que é um término de obra da CEINFRA lá em relação àquele motoqueiro que foi sugado, para criar uma barreira de proteção. Não tem como, gente, a cidade inteira ser avisada, todas as interdições diárias, são interdições da Equatorial para fazer um corte de energia, são interdições da Saneago para fazer um corte de encanamento, duto, e vão ter muitos dutos sendo colocados pela cidade. É porque a prefeitura, para fazer uma plaquinha para colocar desvio, estamos em obra, a prefeitura não se preocupa com você em fazer. Essa que é a verdade. A prefeitura de Goiânia não se preocupa em fazer um aviso, uma plaquinha avisando. Ravena, a gente coleta muita sugestão. Mesmo assim, você nervosa, a gente coleta muitas sugestões das suas falas. São importantes, reclame popular. Talvez você coloque de uma forma bem forte, mas isso é um reclame que a gente ouve da sociedade. Temos que melhorar isso mesmo. Sinalização é fundamental. Inclusive, discutimos na reunião da secretaria. Esses dias o prefeito falou em relação à comunicação, que precisa melhorar. Quero falar aí depois, se tiver espaço, sobre a comunicação da SMM que nós vamos fazer para esse ano, gigante. Uma comunicação muito diferenciada para esse ano, uma licitação própria lá. Investir 15 milhões de dinheiro em multa, em mudança de comportamento, em comunicação com a sociedade. Essas críticas são importantes. Inclusive, nós chegamos a autuar empresas estatais e outras que fazem corte na via sem sinalização, não são só nossas. Mas a CEINFRA está conosco também, fazendo parceria para que toda obra da prefeitura, a partir de agora, a partir desse ano, estejam colocada o motivo da obra, e esses desvios serão colocados de forma mais clara para as pessoas. A crítica é correta, nós estamos aqui para evoluir. Essa 67 eu estou lembrado, eu vi ontem, porque ali é onde o motoqueiro, não é a primeira vez, é a segunda vez que roda, eles já fizeram intervenções, vai ter que... Você viu que um outro tentou se arriscar, né? Sim, você viu que ali tem uma alta tensão, aqueles postes enormes de ferro, não são nem de... Está substituindo um poste ali, daqueles. Então a Equatorial e a CEINFRA estão fazendo intervenções ali. Aí teve que interditar tudo. Eu vi isso ontem. Agora, realmente, isso que você fala é interessante. A não ser uma coisa emergencial, porque a emergência não tem como você prever. Sim. A não ser uma coisa emergencial, é bom, é isso que o secretário está trazendo para nós, esse diálogo com... Tá vendo que ele vai investir? Nós falamos que a prefeitura lembra que eu falei investe pro Denis? Falei, Denis. em campanha educativa. Parabenizamos aí, o Denis aqui, a CEINFRA, mas falei, Denis, fazer aí o serviço de drenagem nos 3 setores que você está falando, tudo num mês só, pelo amor de Deus, a gente já não suporta, porque Goiânia não foi planejada para essa quantidade de frota de veículos. Então vamos fazer por partes. Ah, mas é melhor fazer tudo de uma vez, que aí faz mais rápido. Não é por aí. Mas você viu? É por aí. Mas você viu o que aconteceu na última chuva de 60 Eu vou falar uma coisa. Prefeito Rogério Cruz, presta atenção no que eu vou te falar. Preste atenção na SMM, preste atenção na CMS, Secretaria Municipal de Saúde, 2 órgãos, SMM e Secretaria Municipal de Saúde, porque senão você vai perder com 1,7 bi na mão. Escreve o que eu tô falando, hein? Aqui são 30 mil ouvintes por minuto, Carol. Essa rádio aqui, nós estamos no jornalismo em 2º lugar. Então preste atenção, Rogério Cruz. Cuidado que se você não prestar atenção na SMM e na Secretaria Municipal de Saúde, você vai perder com 1,7 bilhão na mão. A gente parabenizou várias vezes aqui a CEINFRA, a gente parabenizou várias vezes aqui a Comurg, a Secretaria Municipal de Educação por meio do Wellington Bessa, mas a SMM e a Secretaria Municipal de Saúde com o doutor Durval Pedroso vai fazer você perder, prefeito Rogério Cruz. Então preste atenção. Ou você mexe nessas secretarias, ou você vai perder. Porque não tem condições. Trafegabilidade é saúde mental dos motoristas dessa cidade. As pessoas trabalham o dia inteiro. As pessoas têm uma exausta carga horária de trabalho para que SMM, às vezes até a CEINFRA, que eu pedi para o Denis. Denis, se você fizer todas essas obras que você está me falando, tudo num mês só, vai ser todo dia nós falando aqui da CEINFRA. Pelo amor de Deus, você põe a consciência, a mão na consciência. O goianiense, ele já é sofrido demais. Não dá. O trânsito aqui é terrível porque não foi planejado para essa quantidade de pessoas, para essa quantidade de veículos. Aí quer fazer obra tudo num mês só? Tudo igual o Iris Rezende fez, com todo amor, com todo carinho, com toda a história que o Iris Rezende deixou pra gente. Eu tenho, inclusive, várias fotos com ele, um cara simpaticíssimo. Mas esse último mandato do Iris Rezende, repito, foi uma porcaria. Encheu a cidade de obras, não terminou essas obras. Trafegabilidade, um inferno. E assim, essa que é a verdade.
Então, goianiense, você tem que ir pras ruas botar a boca no trombone. Porque se você não for reclamar igual a Ravena Carvalho tá aqui reclamando, os caras fazem o que querem. Acham que são donos da cidade. Eles não são dono, não. Nós, todos, somos donos porque nós pagamos impostos. E os impostos não são baratinhos, não. Então vocês podem me ajudar nessa ou não? Caro amigo ouvinte, vocês podem me ajudar, né? Toda vez que vocês passarem num trânsito aí, que vocês pegarem 20 segundos de sinaleiro só, ficar aquele congestionamento, você ficar estressado igual eu tô aqui, pelo amor de Deus, vamos pra porta da SMM, vamos pra porta da prefeitura, vamos pra porta dos CAIs. Tá todo mundo falando que os CAIs estão caindo aos pedaços, vamos pra porta das UPAs. Falar nisso, ó, março tá chegando, hein? Março tá chegando, vai mandar o Rodrigo Barbosa dar um tour pelas UPAs para ver se o doutor Durval vai cumprir a palavra dele e fazer uma reforma lá nas UPAs. Porque eu entendo, o próprio secretário trouxe duas situações que eu acho que vai melhorar muito essas reclamações, e todo mundo reclama, inclusive eu aqui. Eu acho que inclusive o senhor, que é usuário também da via. Não, ele não reclama, né? Não, ele tá de boa. Não, ele falou aí que ele estressa também. Ele falou que leva o filho dele. Ele expressou pra gente o que acontece. Com essas 3 licitações do mês de março, que vão melhorar a questão vai criar a onda verde, né? Que vai melhorar a questão da trafegabilidade. E também... Vai criar quando? A partir de março que vai ser a licitação. Agora, ele disse uma coisa importantíssima, nós estamos cobrando aqui. Ele vai investir esse ano 15 milhões em educação de trânsito, ou seja, em campanhas educativas para crianças, para jovens, para adultos. Então eu acho isso muito importante adultos, também. Né? Porque nós adultos somos sem educação. Não colabora também. Então a pessoa não colabora. No trânsito sempre tem aquele que quer dar um jeitinho, ele quer se dar bem no trânsito, ele atrapalha as outras pessoas, ele quer se colocar, né, em vantagem em relação ao outro. Isso atrapalha demais o trânsito. Fila dupla, a pessoa que não respeita a sinalização semafórica, mesmo tendo a questão não é todo lugar que tem, né, o fotossensor para ver que a pessoa cometeu a infração de trânsito. Essa 107 tem 2 fotossensores. Ainda então, bem. Eu imagino, secretário, eu imagino que com essas coisas que o senhor trouxe aí, tanto as 3 licitações para a questão semafórica, quanto a educação, vai melhorar. Ainda esse ano, né? O senhor compromete que ainda esse ano vai ter melhora no trânsito de Goiânia? Sim, a licitação de semáforos agora 6 de março, primeira, que vai mexer com central de controle operacional. Quando cai energia, por exemplo, em um ponto, se perde a onda verde naquele local, a sincronização. Até nós descobrimos qual local que caiu energia, ou que teve um problema de equipamento, já foi um tempo, já foram 10, 15, alguns minutos aí angustiando quem passa por ali. Então não tem uma central de controle operacional onde vão saber a distância, como se fosse uma rádio, né? Controlar toda a cidade, onde estão os câmeras-man, onde estão os jornalistas, tudo à distância. Vão ter um software que vai indicar onde está o problema e melhorar a manutenção, terceirizar a manutenção. Essa manutenção com equipamentos e logística vai ser mais rápida. Essa é a primeira licitação agora, 6 de março. A segunda, no mês, agora, abril também, de equipamentos, comprando no breaks, que é no break em inglês a palavra. Bateria. É uma fonte de energia, para quando acabar a energia naquele ponto, aguenta 40 minutos, 1 hora, até que vocês restabelecerem a energia nesse ponto. R$30 mil cada gerador desse. Para cada ponto, são 800 cruzamentos semaforizados em Goiânia, então é um investimento alto. E outras tecnologias, tipo LED, para que esses semáforos sejam melhor percebidos, buscando tecnologias de outras cidades, o que já tem mais avançado. E a terceira, que é um sonho para 2023 ainda, que precisa dessas 2 anteriores, que é o que se fala muito em semáforo inteligente. Semáforo inteligente não é um semáforo abrir depois do outro, isso é só sincronização, é feita pelo engenheiro, manual, humano. O semáforo inteligente é autônomo. É um semáforo conversar com o outro. A tecnologia já existe, mas precisa dessas 2 precedentes. Hoje, com o equipamento que está na rua, não vai conversar um com o outro. Não tem tecnologia para isso. Mas quando tivermos isso, Ravena, por exemplo, esse ponto da C104 com a T63. É claro que a T63 tem que ter um tempo maior. Não dá para ser 80-20 de cabeça, que eu já imagino que está desproporcional. Mas a T63 tem um volume grande nesse momento agora de bairro centro. Daqui a pouco se inverte ao longo do dia. A programação fica feita lá. Então, o coronel mesmo disse, às vezes está programado de um jeito, às vezes de outro. A autonomia vai falar o seguinte, um semáforo vai conversar com o outro. O da 104 com a T63 vai conversar com o da 759 com a T63. Fala, tem muito carro na C104, precisamos de mais tempo. O da... Exemplo, né? O da C159 vai dizer, olha, mas a T63 ainda tem muito carro. E vão se... Então tá, joga um segundo que eu jogo um segundo aqui, ou mais segundos, ou microsegundos. Gente, isso precisa pra ao ontem. longo de... Precisa, é sonho nosso. Sonho. É vontade, vai ser feito em 2023. O prefeito tem consciência disso, que mobilidade mexe com a vida de todo mundo.
E precisamos investir mesmo. Nós não estamos aqui para tapar o sol com a peneira, não. Nem para prometer fim de congestionamento. Não estou prometendo isso, não tem jeito. O que a gente tem que fazer é mitigar, melhorar o transporte coletivo, distribuir os modais. Por exemplo, no Jardim América, a 604 é pesada, mas agora ela tem uma distribuição com a 659, 158, 157, 182 subindo, 233 descendo. Por exemplo, foram isso, corredores. Corredor não é para correr, mas dar fluidez em grandes vias com mais espaço. Fila indiana no Jardim América não funcionava mais. Tivemos que enfrentar esse assunto e foi o que fizemos. Agora, sabemos, você vai dizer que eu estou tranquilo, de fato, assim, eu nem consigo dormir há um tempo, sabe? Depois que eu entrei na SMT, tive muitos cargos estaduais, federais e municipais. Hoje em dia eu falo que eu tomo remédio para dormir, remédio para ficar acordado. Mas é o preço, é o ônus. Quem topa uma missão dessa tem que enfrentar isso. Missão rápida, acho que ninguém fica num cargo desse muito tempo. Tem efetivo não precisa preocupar, SMM? não precisa preocupar que acho que ninguém aguenta ficar num cargo desse muito tempo. Não é cargo para ficar assim muitos anos, não dá. Cansa a pessoa, cansa as pessoas da gente. Mas a gente vai fazendo um esforço para tentar... A culpa então é do prefeito, que não presta atenção e não destina verba suficiente para SMM? Ao contrário. Tem efetivo? Tem efetivo, mas vamos investir em concurso público esse ano. Foi feita uma otimização do trabalho dos agentes de trânsito ano passado, que para nós é uma mudança de paradigma. Para eles pode ser um pouquinho de salário a mais, e é justo, quem não reivindica salário provavelmente não merece nem o que está ganhando. Mas para nós, gestão, é uma mudança de paradigma, porque hoje, por exemplo, um agente de trânsito que fica agora, se estiver chovendo ou sol ali no semáforo, ficar no meio da rua, tem um relatório disso, ele é melhor pontuado do que um que faz uma multa, por exemplo, de estacionamento, depende do estacionamento também. As multas são menos pontuais e ações mais proativas melhor pontuadas. Nós estamos tentando mudar esses paradigmas. Agora, a maioria das multas que tem em Goiânia, Ravena, isso é um dado, eu tenho aqui, acho que vocês têm, vocês debatem a cidade o tempo todo, isso é muito bom. A maior número de multas é excesso de velocidade, mas é longe, 5 vezes mais que a segunda. É feita por instrumento eletrônico, que nem foi renovado ainda, vai ser 8 de março agora, 6 de março semáforo, 8 de março das lombadas eletrônicas, para renovar esse equipamento também. E tem que renovar urgente mesmo, porque está havendo mortes dentro da cidade, como se fossem em rodovias federais. Muita imprudência, muita transitância. A gente achou que pós-pandemia as pessoas voltariam... Tinha aquela conversa até filosófica, psicológica, né, que voltaríamos com um mundo melhor. No trânsito a gente não percebeu isso ainda. E no trânsito em Goiânia tem mais grave ainda, que nos preocupa muito, embora essa aparência de tranquilidade, é quando dizem que Goiânia é o goiano, isso é uma pesquisa esses dias, vocês devem ter debatido aqui, o goianiense é o mais mal educado do Brasil. Não concordo. Não vi essa pesquisa, não. Eu ouvi falar, mas não concordo também, não. Estamos sabendo em primeira mão aqui do Horácio Melo. Não, a pesquisa foi muito debatida em Goiânia. E nós Produtoras, me ajuda nessa aqui, Ana Assume e Luciana Vitorino. Pega essa informação pra gente, que o Horácio Melo está trazendo. Não, mas eu vi informando os nossos ouvintes não concordo. de que o goianiense é o mais sem educação. Cadê as produtoras, gente? Sim, é só mais para deixar claro. Produtoras estão ouvindo? Chega aqui, por gentileza, que eu preciso de uma informação aqui pra gente trazer isso. Isso é importante. Essa pesquisa é boa até pra gente ver metodologia. Me perguntaram sobre isso, né? TV Anguera, Popular, Diário, falaram sobre esse negócio. Eu falei, primeiro tem que conhecer a metodologia da pesquisa. Agora, no trânsito, o que a gente quer fazer? A campanha que nós vamos fazer, uma das maiores, com esses 15 milhões vai ser investido em comunicação, serve também para comunicar ruas fechadas, para tudo isso, mas principalmente mudar comportamento. Qual nós queremos fazer o foco em Goiânia? O pedestre sinalizar para atravessar a rua. Por que essa? Não é mais uma campanha da faixinha de pedestre. Faixa de pedestre nós estamos colocando, vamos colocar uma centena de faixas elevadas, calçada a calçada, agora com a parceria com a Comurg. Nós queremos ensinar o pedestre a dar a mão, empoderar o pedestre. Não é pedir para ele dar a mão, é dizer que se ele der a mão para atravessar, a mão, qual forma que for, seja uma mão amigável, como se fosse chamando um ônibus, um táxi, uma mão mais forte, né, mais incisiva, mas dizer aos carros que quer atravessar a rua. E na faixa não semaforizada, melhor ainda que quando tem botoeira, a prioridade é sempre do pedestre. Quando tem semáforo, o semáforo está verde, o pedestre tem que parar. A prioridade é do carro. Quando não tem semáforo, em qualquer faixa de pedestre, se o pedestre der a mão, o carro tem que parar. E eu gosto de desafiar, assim, gosto de desafios, de desafiar. Às vezes as pessoas falam assim, a faixa de pedestre em Goiânia não funciona. Funcionam. Vou para a rua junto, vou, por exemplo, algumas complicadas. Quando a gente dá a mão, o carro para. Essa é a campanha que nós queremos fazer. Uma campanha de ensinar, não. Dizer ao pedestre, para fazer uma travessia segura, tem que dar a mão e esperar os carros pararem. Os ouvintes até falaram, Ravena, agora você tem que parabenizar esse SMM aí. Eles se vestiram de palhaço. Acho que foi de palhaço, não sei. Não, acho que nós não. Não. A ouvinte mandou aqui, vocês se fantasiaram de alguma coisa, diz que em frente ao Júnior, restaurante ali da Vila Nova. E aí... São parceiros que fazem campanha. São parceiros, e tem apoio nosso, às vezes o pessoal ajuda.
Mas existem várias técnicas de fazer campanha. Eu acho que nós Aí diz estamos que num momento pegar ainda, nas mãos das infelizmente. crianças, ensinando as crianças os momentos de atravessar, levantar a mãozinha, os pais Bacana. também, fazer assim, ó, enfim. Essa é a campanha. Só para completar essa campanha, tivemos uma reunião antes de ontem com as torcidas organizadas, que é um público também que é alvo de muitas críticas, né, de violência, e queremos trazer esse público para o nosso lado, porque é jovem, vai para o campo, bebe, às vezes se envolve em confusões desnecessárias, temos debatido isso com eles, de Você trazer ouviu uma o que eu campanha. pedi, Ana? As meninas saíram aqui do estúdio, tô com deixou uma pesquisa sozinha aqui. Você já pegou? Já. Ah, então o Santiago foi ligeiro aqui pedir a informação Eu nem pra gosto gente. dessa pesquisa. Fica uma produtora dentro do estúdio, me ajuda aqui. Tá fazendo a pauta? Vamos lá. Eu preciso de uma produtora aqui dentro do estúdio. Vamos pro intervalo comercial, a gente volta já. E se perguntarem que rádio você ouve, diga. Sucesso FM. Todo dia. Toda hora. Voltamos a apresentar Jornal da Sucesso. 7h33, 7h33 de volta. E o doutor Santiago já encontrou a notícia aqui de uma pesquisa onde o goianiense ganhou em disparada como motorista mais sem educação no trânsito. Todos os sentidos. Em Todos todos os os sentidos, sentidos. somos os mais mal educados, segundo a pesquisa. Não e faz sentido. Ninguém aqui concorda, Isso. mas... Então lê aí, Santiago. Pesquisa aponta Goiânia como a cidade mais mal educada do Brasil. O estudo chegou a resultado após entrevistas com moradores das 15 maiores cidades do país entre os dias 2 e 7 de novembro. Uma pesquisa aponta que Goiânia tem as pessoas mais mal educadas do Brasil. Foram 1.600 pessoas ouvidas. O que é levado em consideração é a frequência de atitudes grosseiras, como solicitar a parada em faixa de pedestre e o motorista não parar. É o que, como o Coronel Urzeiro estava falando aqui nos bastidores, né? Uma pessoa, para poder votar isso aqui, ela teria que ter visitado aí pelo menos metade das capitais brasileiras para fazer esse julgamento, porque eu não reconheço a gente como um povo sem educação. Ao contrário, parece que somos tão simpáticos. Eu não conheço todas as capitais do Brasil, não, mas umas 10 eu conheço. Ou situação, Umas 10 eu também conheço. Qualquer lugar que você vai, o pessoal fala assim, o goiano é hospitaleiro. Todo lugar que você vai, você é do Goiás? Eu falei, não, eu sou do Atlético, agora eu moro em Goiás. Aí é o seguinte, mas o pessoal lá recebe a gente bem demais. Todo mundo fala que o goiano é hospitaleiro, na realidade o brasileiro é. Já viu que o brasileiro... Ouvinte, você concorda que nós somos o mais sem educação? O povo mais mal educado do Brasil. Mal educado é o carioca, que é um mau humor, uma coisa fora de lógica, Não, estressante. eu não acho. E outra coisa, Horácio... O baiano, igual lá em Salvador. Salvador. O trânsito de Salvador é bom? Lá em O trânsito de Salvador é Não. bom, gente? Vamos lá. Rio de Janeiro, eu acho, eles dirigem muito rápido lá, que a gente fica até assustada, parece que estão dirigindo em rodovia, mas eu acho eles educados. Brasília, nem se fala educação. São Paulo, inferno. Acho que... E se chover em São Paulo, eu acho que é beleza, tanto né? quanto aqui, não tem diferença Goiânia com São E Paulo. Salvador? Deus que me livra, Salvador, um pouquinho que a Líria, coitada, a Líria tá ouvindo a gente, né, Líria? Um pouquinho que ela demorou pra entrar no Uber porque ela tava comendo pão de queijo, a motorista já desceu e queria bater nela. Você entra dentro desse carro aí e desobstrui o trânsito, não eu vou te meter a porrada. Quer dizer, que isso, o povo tem mar naquele Salvador e um estresse. E buzina lá parece que não é acessório não, secretário. O senhor já deve ter ido várias vezes em Salvador, buzina lá parece que é coisa obrigatória. Coronel, eu fui secretário executivo da Associação Nacional dos Detrans. A única capital que eu não conheci foi Macapá. Na verdade, o que muda é o tipo de infração mais recorrente. Aqui em Goiânia, nós percebemos excesso de velocidade, mudança de faixa e não da seta. Por exemplo, em São Paulo, você pega uma marginal daquelas, 15 quilômetros, você vai andando, você tem uma faixa com menos carro e outra com mais, você tem com mais, você não muda de fila. Não é igual aquele negócio da época de banco que não tinha fila única, você ficava pula para uma fila, pula, e sempre você dava mal, né? Que a fila que você pulava demorava mais. No trânsito é assim também, não adianta querer ganhar o tempo com pequenas, com mudando de faixa. Agora, tem cidades, por exemplo, a faixa de pedestre que foi citada aí pelo Dr. Santiago, e nem Curitiba tem um respeito à faixa não semaforizada. A cidade tira como mais civilizada, um comportamento mais cortês, cortês não sei, mas mais de respeito às leis, não tem respeito à faixa não semaforizada, não tem isso, de pôr a mão e o carro parar em faixa não semaforizada. E eu tenho certeza que nós vamos deixar isso legado em Goiânia. Já existe, mas é claro que a gente vai combinar com o pedestre agora, para ele sinalizar que muitas vezes os condutores não sabem que o pedestre vai atravessar, ou às vezes não vai atravessar mesmo. Essas combinações de sinalização serão feitas. Mas tem cidades que não têm comportamentos igual ao nosso em algumas situações, no trânsito também, e na vida, né? Na vida menos ainda, não faz sentido uma pesquisa dessa. Né? Qualquer goiano que chega na casa, ele chama para tomar um café, se tiver pamonha, oferece pamonha, né? Não somos mal educados de jeito nenhum. Não, e outra coisa, é interessante que eu já vi isso aí,
as campanhas não podem parar. Aqui em Brasília era tido como um dos lugares mais educados, né, no trânsito. O pessoal estava reclamando que a questão do parar na faixa diminuiu. Não sei se é porque as campanhas diminuíram e tal. O pessoal estava reclamando lá em Brasília que aquela educação, aquela gentileza que gera gentileza, é lógico, caiu, não é isso, Horácio? Então as campanhas têm que ser mantidas, né? Brasília foi um case de sucesso com a faixa de pedestre. Nós vamos repetir em Goiânia e ganhar de Brasília nisso, porque lá está há muito tempo sem fazer campanha. Eu lembro, a imprensa é fundamental nisso, por isso que as críticas, às vezes, a gente fica... A pessoa fica, você não fica nervoso com crítica? Não, a gente tem que pegar o lado bom da crítica. Por exemplo, lá na faixa de pedestre de Brasília, um dos pilares da campanha foi, na época, o ex-governador de lá, Cristóvão Buarque. E no dia que começou a campanha da faixa, o Correio Brasiliense também ajudou muito. O Correio soltou uma capa assim, metade da capa era o governador, ex-governador e uma ministra atravessando fora da faixa, e ele era um pilar da campanha, defensor da campanha. Falando assim, não faça como eles, fora da faixa. E um cachorro na outra metade, atravessando na faixa, faça como ele. Dando um exemplo, já viu cachorro em rua? Cachorro vai para a faixa de pedestre, vocês já perceberam isso. Eles não são bobos, eles sabem onde está a proteção. Quer dizer, o governador apanhou com isso lá, foi no dia, pagou a multa com dinheiro. São exemplos que a gente tem que ir dando. E a cada dia, porque quando, mesmo aí no Jardim América, a gente está passando por aí por esse transtorno agora, daqui a pouco, daqui um mês no bairro Santo Antônio e outros da cidade, nesse transtorno, se você parar numa faixa pedestre, você vai ver que o pedestre atravessa ali com uma cara de simpatia para você. Isso não tem preço, sabe? Isso constrói. Secretário, o bairro Santo Antônio é uma reclamação Aliás, uma reclamação aqui da Rádio Sucesso. Foi absorvida daqui. Só que me parece que lá as intervenções serão mais assim agudas, né? Mais incisivas. E parece que vai demorar um pouquinho mais. Das duas, uma, ou o pessoal da BR-153 para entrar para o Jardim Santo Antônio, eles entram e aí vai ter que colocar contramão para quem está indo para a BR, porque o que acontece? Isso eu sei que é erro dos motoristas, mas os motoristas, quando chegam ali, antes de ir para BR-153, eles pegam um beco que tem lá, uma viela que tem lá para a esquerda. Cara, ninguém anda mais. E já vi várias brigas, e pontapés, e chutes, e xingamentos, e batidas. Ali é terrível. Tem que fazer alguma coisa. Eu não sei como, porque eu não sou técnica, mas o Horácio deve saber. A intervenção lá vai ser maior, vai demorar mais, demandar mais, vai ter uma questão educativa maior? Em duas etapas. Ela é menor na primeira etapa que o Jardim América. O Jardim América foram 35 ruas. 35. É dramático mesmo, gente. Por que foram 35 ruas? Quando você muda uma artéria, tipo a 233, e a pessoa só desce por ali, ele vai tentar encontrar um caminho de volta. E o caminho de volta tem a C-82, podia mudar só as artérias. Mas as ruas pequenas vão absorvendo o impacto, né? A pessoa tenta se deslocar. Então, a lógica só foi alcançada para nós, né? O motorista ainda vai ver essa lógica, eu não estou prometendo mágica. A lógica só é alcançada quando você conclui o projeto. Então, por isso nós tivemos que ser mais rápido no Jardim América. Mudança de sentido de rua no bairro Santo Antônio são 6 ou 7 ruas. Aquelas que ligam principalmente a entrada, que a Ravena disse bem, ali atrás, onde antigamente tinha uma fábrica de gesso ali famosa, gesso solar. Ali ninguém consegue fazer aquela curva para esse bequinho mesmo, que a Ravena citou, que se não me engano é Rua 12, eu tentei olhar o mapa aqui para lembrar o número dessa pequena rua, onde as pessoas tentam voltar para a terceira radial. Essa rua vai ficar invertida, vai da terceira radial para a gesso solar. Nós vamos fazer um semáforo para as pessoas que vêm de Aparecida ou da região ali, da antiga SMT, da Serrinha, possam fazer esse cruzamento com segurança. Claro, semáforo, não tem que estudar o semáforo para ele não ser mais um problema lá, mas é que vai dar garantia de travessia para as pessoas. E quem vier no sentido contrário vai vir pela 19 e 20. Então vão ter ruas de mão única, ruas muito estreitas ali. Agora, por que eu digo 2 etapas? A primeira é mais rápida, 6 ou 7 ruas, que nós vamos mudar, comunicar antes. É uma crítica construtiva que foi feita. O pessoal do Jardim América, eu imagino, se o ouvinte puder nos contribuir, deve ter recebido um mapa em casa desde ontem. As de ontem estão recebendo um mapa já atualizado, com as ruas já modificadas. Mas no Santo Antônio e outro setor, nós vamos mandar o mapa antes. Uma crítica construtiva já absorvida. O mapa vai antes, dizendo que em março, abril, a data que serão mudadas as ruas, até para dar alguma sugestão, as pessoas vão receber antes. Muitas faixas aéreas, muita comunicação visual, essa mudança rápida. Mas estou indo agora com o Denis Pereira às 11 horas lá e com a equipe da CEINFRA nossa, estudar o complexo viário. Aí é um pouquinho mais demorado, mas o Rogério Cruz quer entregar nessa gestão. Agora nós vamos aplaudir a SMM. Agora eu senti firmeza, viu, Horácio? Mas viu, tanto o secretário... Ele é humilde. Ele falou o seguinte, olha... Ele é aberto ao Ele diálogo. recebeu a crítica e ele recebeu como construtiva, porque é ele que tem que avaliar, e no bairro Santo Antônio já vai ser totalmente diferente. Sim.
vai ser totalmente diferente. Tem 2 artigos do Código de Trânsito Brasileiro, e aí não é vantagem se o secretário ser bonzinho ou não querer ouvir ou não, porque é obrigação, que é o 72 e 73. Capítulo da cidadania. O Código de Trânsito tem mais de 330 artigos. A maioria só pensa nos das multas. Mas tem 2 artigos lá que eu gosto muito. 72 fala assim: todo cidadão tem o direito de solicitar por escrito qualquer intervenção no trânsito, de micro a macro. Minha quadra que tem que mudar a rua, eu preciso de uma carga e descarga, ou esse bairro inteiro precisa dessas mudanças. A população, instituição ou pessoa física tem o direito de fazer isso. 73 diz que nós somos obrigados, nós, eu digo órgão de trânsito, agora falando em nome da Secretaria de Mobilidade, é obrigado a acatar aquela sugestão, e se não for a tecnicamente correta, claro que para isso que existe engenheiro de tráfego, né, que se formou para isso, qual é a solução tecnicamente adequada? Tem muita gente que tem medo desses artigos. Ah, isso cria demanda que não dá conta de atingir. É o contrário, porque você tem muitos olheiros pela cidade. Tem 1,5 milhão de goianos que está vendo problema na sua porta. Não dá para resolver todos ao mesmo tempo, mas ele está vendo. E quando ele coloca esse problema para a gente, muito mais fácil o engenheiro ir lá e fala assim: realmente, o cidadão que viu que não tem raio de giro para onde, não tem mesmo. Cresce os olhos da engenharia, aumenta os olhos da engenharia. E quando você resolve aquela medida, alguém pede uma faixa na porta de escola. E você vai e coloca, obrigação, não é favor isso, é obrigação. Principalmente porta de escola, não tem pedestre. O pai de aluno que pediu, o diretor que pediu, se compromete com a solução. Ele faz os alunos atravessarem lá. E esse exemplo que você deu, Ravena, esse pessoal que organizou os palhacinhos, ajudando os meninos a atravessar, não foi a mobilidade que fez esse serviço, mas é a sociedade se organizando para melhorar o trânsito. Então esse conluio de parceria é fundamental. Não adianta só o órgão multar de lá ou mudar uma rua de cá, se a sociedade não concordar de lá, nós não vamos alcançar. Em Vancouver, no Canadá, eu passei por uma situação muito constrangedora. Aqui no Brasil, a gente tem essa mania de, às vezes, em Goiás, com certeza, tem uma faixa de pedestres a 50 metros da gente, a gente fala: vou atravessar aqui mesmo, fora da faixa, porque tá muito longe a faixa de pedestre. Tá errado, né? Eu admito meu erro. E eu fui fazer isso lá no Canadá, lá em Vancouver. A faixa estava muito longe, falei: vou atravessar aqui mesmo. Era uma avenida bem movimentada, eu parei o trânsito inteiro. Todos os carros imediatamente pararam para eu passar. Foi muito constrangedor aquilo, fiquei com vergonha. Nunca mais passou fora da faixa, né, meu doutor? amigo que mora lá falou pra mim, falou assim: olha, ninguém faz isso aqui. Aqui ninguém atravessa fora da faixa. Se você tá atravessando, eles devem ter entendido que era alguma emergência que te obrigou a fazer isso, porque aqui não é cultural. E eu parei o trânsito. Assim como lá, se você der qualquer sinal que você vai atravessar, todo mundo para. E sem semáforo, né? Então é tudo uma questão cultural. E eu fico feliz em saber que você vai trazer essa campanha educativa aqui para nós. Vamos trazer, é um desafio para o goianiense. Nós vamos para as ruas, fazer o carro parar na faixa de pedestre sem semáforo. E não é que o canadense é mais evoluído que a gente, nem o americano. Mas a gente vê no comportamento nosso mesmo, quando você vai para um outro país e aluga um carro, você vê um pare, você zera a velocidade. Aqui o pare é tipo assim, passe devagar, dê a preferência. Tem um sinal no trânsito que é um triângulo invertido, que eu dei a preferência. Em toda esquina aqui em Goiânia, inclusive em rotatório, tem pare, porque as pessoas não param mesmo, e é fundamental parar para olhar a rua do lado, é fundamental parar na faixa pedestre. Quando é de viagem, a gente faz isso, entendeu? Então, por que não fazer isso aqui? Vamos conseguir fazer isso com muito investimento. Também não é mágica, né? Não é com tranquilidade, com um discursinho tranquilo que eu vou conseguir isso, a SMM vai conseguir isso, os agentes de trânsito vão conseguir isso, nem os engenheiros. É com muito esforço mesmo, indo para a rua, ouvindo as críticas, tendo paciência para auscultar e tentar transformar isso em projeto bom. Nessa época de chuva, a Comurg, a CEINFRA tem muito serviço, mas eu acho que a SMM também, porque muitas vezes roda asfalto, não é isso? Ou a faixa apaga e tal. Então existe uma equipe que faz a manutenção, mas existe aquelas emergenciais, tipo assim, tem que ir lá em tal lugar agora, ou perdeu a faixa de tal lugar. Tem essa equipe para demanda emergencial? Isso é questão de gestão, coronel. Nós estamos procurando criar isso. Eu estou colocando uma equipe agora só para fazer faixa de pedestre e pintura de pictograma. É uma expressão meio técnica, mas muito rápida. Que quando você terceiriza o serviço, é claro que para a empresa fazer as faixas seccionadas, sequenciais, isso rende mais, fazem mais rápido. E esse serviço menor, que é pintar a moto, que a gente criou agora recentemente, em 2 anos, criou não, transformou em padrão em Goiânia, motobox, espaço para motocicleta ali próximo semáforo, a pintura às vezes fica para trás. Então nós vamos criar equipes para revitalizar faixas, pictogramas de motos e ciclovias e ciclofaixas também, que é proteção dos mais frágeis mais rápido. Não é que a gente já tem isso pronto.
mas é papel da gestão aprimorar isso a cada dia. Essa proteção é fundamental. É igual teve um acidente com a motocicleta, eu vi essa infra agir muito rápido, a pedido do prefeito, inclusive em reunião emergencial. Falou, olha, o secretário tem que acompanhar a cidade. Não é só o secretário da área, é o outro. Viu um problema, ligue, acompanha. Vindo para cá, o coronel Paranhas da GCM falou, olha, tem um semáforo apagado. Ele que falou, da T9 com 85. Por sorte, já tinha gente lá. Que é isso. Quando você faz a opção para ir para a gestão, você tem que ficar atento a essas questões. E se não estiver dando conta, aí sai, né? O bairro Santo Antônio, então, vai sofrer uma intervenção, a gente já está avisando, lógico que a SMM vai avisar bem antecipado, mas outros bairros sofrerão intervenção grandes, ou bairros grandes ou maiores, para a gente já deixar o pessoal à parte que vai acontecer nos bairros? Posso pegar só num trocadilho aí, coronel, que é engraçado, eu vi na imprensa esses dias, deu uma entrevista grande para o jornal falando sobre as melhorias, eu uso esse termo, né? Melhorias na mobilidade. E aí saiu a notícia assim, novos bairros sofrerão mudanças. É o trocadilho com sofrerão, de fato o transtorno vem, mas a nossa ideia não é que ninguém sofra com as mudanças, eu só peguei para exemplificar, é que venham melhorias. Santo Antônio agora, Novo Mundo, tem um terminal ali do Novo Mundo, quem conhece, frequenta o terminal, sabe o risco que é atravessar próximo a Anhanguera. Tem uma rotatória já superada ali, ela vai ser totalmente transformada. A Buenos Aires também, que liga até o trilho lá depois do terminal do Novo Mundo, totalmente revitalizada, com 3 ruas só que mudarão de sentido para dar mais lógica. Então, Novo Mundo e Santo Antônio agora, com pré-aviso, envio pelos Correios para casa das pessoas. Mas já estamos estudando vários setores da cidade. O prefeito já anunciou não só essa obra do Parque das Laranjeiras, complexo viário, mas na saída para Rio Verde, 2 trincheiras, ali está superado, não cabe. Caminhão pesado, pedestre, caminho de bicicleta, tanto de carro, não dá mais. Ali não é só mudança de rua, igual a gente faz, porque isso não tem custo. Mudar de rua, a gente sinalizaria para um lado, sinaliza para o outro, isso é custo mínimo. Mas ali precisa de complexo viário. O prefeito já anunciou 2 complexos viários ali, que pegaram 2 trincheiras sequenciais. Também no CEPAL do setor sul, ali é um complexo gigante, está sendo pensado. Já tem o complexo ali, né, que tem a marginal passando por baixo, mas precisa melhorar. Ali é um eixo de ligação do sul com o leste da cidade grande, da rua 83 com a 243, então ali é um complexo viário também. E mudanças menores estão fazendo diariamente. Por exemplo, essa agora do Santo Antônio não dá para esperar, igual a sugestão, não, espera julho, não dá, gente. A gente tem que... É muito rápido, a cidade tem gargalos antigos, tem processo lá de 15 anos. É ter ousadia, mas ouvir também as críticas. Melhorar a sinalização, melhorar a comunicação, e dessa forma faremos. Vamos com a nossa águia da notícia. Agora o Rodrigo Barbosa tem informação pra gente. Bom dia. Oi, Ravena. Bom dia para você também. Excelente sexta-feira para quem acompanha o nosso Jornal da Sucesso. Ravena, são 7h50. Olha, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a CEINFRA de Goiânia, deve iniciar obras de recuperação da Avenida C107 aqui no Jardim América após o término do período chuvoso. O local é cenário de inundações constantes que culminou com a morte do motociclista na tarde do último dia 30 de janeiro. A previsão é que no final do mês de março, com o final do período chuvoso, a obra de recuperação das encostas será iniciada. Para isso, a pasta prevê a estabilização do terreno com a colocação de pedras com encoramento, Ravena. Segundo informações da pasta, o trânsito local está interrompido até o próximo domingo, dia 26, para que a Equatorial, concessionária de energia de Goiás, faça o remanejamento de uma torre de energia de alta tensão. A CEINFRA atua para proteger e estabilizar esta torre aqui de energia. A gente fala ao vivo, aqui direto no local, para vocês que acompanham nas redes sociais, o nosso Jornal do Sucesso. A gente está aqui na C120 com a C107 e vocês podem observar que o trânsito neste momento aqui está interditado. E mostra para mim lá, do meu lado esquerdo, você pode observar que o pessoal da Equatorial chega neste momento para poder fazer os reparos naquela torre de alta tensão. Então, para você que acompanha o Jornal do Sucesso, está aí no seu automóvel, evite, passar aqui, você que desce a Avenida dos Alpes, setor União, sentido CEPAL, Jardim América. Muita atenção, o trânsito, então, está interditado aqui na C107, C107, esquina com a C120, aqui no Jardim América. E, obviamente, o trânsito fica tumultuado por causa desta interdição. A qualquer momento eu trago mais informações aqui dentro do Jornal do Sucesso. Volto com você no estúdio, Ravena. Rodrigo, Oi, só um Ravena. pouquinho, volta lá pro Rodrigo, por gentileza. E na hora que você estava falando aqui com a gente, o secretário
Vendo ao vivo os motociclistas desrespeitando a interdição Exatamente. e trafegando Exatamente, aí. secretário. O secretário poderia mandar uma equipe da agente de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade. Eu cheguei por aqui há cerca de uns 15 minutos, Avena. Essas barreiras aqui, ó, colocadas pela SMM, infelizmente, os motociclistas, eles não obedecem, estão passando por essa barreira aqui e trafegando normalmente aqui pela Avenida C-107, aqui no Jardim América. E lembrando que o pessoal da Equatorial chegou neste momento, tem até um funcionário da Equatorial agora lá, ó, organizando as barreiras, não sei se vocês conseguem ver, as barreiras da Secretaria Municipal de Mobilidade para poder evitar que motociclistas passem, né, através dessa barreira e adentram aqui, ó, a C-107 no Jardim América. Ravena Carvalho. Obrigada, Rodrigo. Então, até domingo, gente, evite passar a C-107 ou, quando você passar a 107, vai ter esse desvio aí. E no horário de pico, no horário de rush, tá complicado. E a gente vê verificando ali, né, que a pessoa até quase atropela o Rodrigo, muito próximo, passando dele ali. Se está interditado é porque tem perigo, tem alguma coisa que não pode. Tem cones, tem sinalização. Está bem sinalizado, então, filmando. pois tá bem sinalizado. E outra coisa, vai mexer com energia lá. Não, e sem Vai contar mexer que pode com energia. atropelar algum Pois funcionário da Equatorial. Você não está aguardando, a pessoa está interditada, então, por exemplo, não está aguardando, pode ser atropelado mesmo. Coronel, na pandemia, eu lembro de ficar sem visitar minha mãe, ela morava em Caldas, mudou para cá agora, 1 ano sem ver minha mãe na pandemia. A gente fez isso, todos os familiares fizeram isso, quase todos. Em proteção às pessoas, a máscara, não tem mais descômodo do mundo, não vê familiares, para proteção da vida. No trânsito, nós temos que começar a debater esses valores. No carro tem que usar o cinto de segurança, a mesma coisa da máscara, mais fácil que a máscara, o capacete, respeitar as leis de trânsito, respeitar o distanciamento. Por que a gente teve tanto medo da Covid e não temos medo, sabendo que hoje, nesse dia, hoje é 23 ou 24? 24 de fevereiro. 24. Hoje provavelmente vai morrer mais gente de trânsito no mundo que de Covid. Sabe? Eu vejo gente de máscara ainda. Ótimo. Máscara não é só para Covid, é para gripe, para outras doenças infecciosas. Mas assim, nós temos que mudar esses valores no trânsito também. Criticar o poder público, exigir do poder público, mas também o papel de cada um. Não dá para conviver com esse comportamento. Mata. Machuca. Mata. Olha, tem uns psicólogos que eu vi 20 anos atrás, falando assim, pesquisa para jovem, tem muitos jovens nos ouvindo, é bom dizer para os jovens. Mata, sim, mas as pessoas às vezes não acreditam que vai morrer. Não vou morrer assim tal. Mas machuca, deixa na cadeira de rodas, faz perder a vida, mudar a vida. Entendeu? Imagina passar uma vida na cadeira de rodas, uma vida sem uma perna, sem um braço. Eu não estou querendo ser cavaleiro do apocalipse. Mas assim, isso é estatística. Então não dá para não ter medo do trânsito. Não é ter medo, é ter insegurança, não. Tem que ter segurança para dirigir. Liga seu Waze, faz seu planejamento, vai com segurança, vai com calma. Mas tem que ter medo de machucar as pessoas. Não dá para ficar fazendo essas imagens aí que nós vimos toda hora. Será que uma das marcas de Rogério Cruz, na administração dele, será a melhoria do trânsito de Goiânia? Estamos trabalhando para isso, não quero vender mágica, vamos melhorar os semáforos de Goiânia, vamos intervir com coragem nos bairros, vamos ter até mais cautela, nós estamos com mais pressa de resgatar esses projetos engavetados, vamos ter mais cautela, nós sentimos aí o baque do Jardim América, o pessoal incomodado, não percebemos que ali tem uma população já mais de idade que mora ali. Meu tio mesmo tem uma loja ali que ficou impactado, ficou meio chateado, eu expliquei para ele que a circulação vai melhorar ao longo do tempo. Então essa sabedoria a gente vai construindo. Tem mais de 3 anos de carreira e a gente aprende num Jardim América, entendeu? E vamos evoluindo isso. Agora, prometer que o trânsito vai melhorar, não tem como acabar com congestionamento. Gente, a gente pico, queria né? tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, mas infelizmente o Horácio Melo tem uma entrevista na TV aí em Anguera. E na Record nós é adorado também. Record, O povo na está Serra querendo da- saber o que está acontecendo nas ruas. Ou Mas seja, ele teve primeiro aqui. Foi. ou Foi muito seja, bom. Muito exato. obrigado bom. pelo Muito prestígio. obrigado pela Então, receptividade. infelizmente não deu tempo da gente colocar a sua participação, foi muito assunto, Eu mas a volto gente se você me convidar. Isso, Raquel. a gente volta aqui. Obrigada pela sua educação. Até meus seguidores já estavam aqui, ó. Essa pesquisa deve ser feita baseada na apresentadora, que é muito sem educação. Nunca falei que eu sou educada. Pelo contrário, vocês sabem que quando vocês brigam comigo, eu brigo com vocês também. Sou sem educação mesmo. Essa pesquisa deve ter sido feita comigo O mesmo. mundo precisa de gente guerreira, precisa de gente de todos os sentidos. É isso que move o mundo. É, Tem meu que ter seguidor já sabedoria. estava aqui, ó. E fica me seguindo, me chama de sem educação e me segue. Eu não entendo Mas isso. eu quero te pedir assim, um voto de confiança, não é de parar de criticar, não. Mas de me trazer aqui para o debate, né? Eu sempre tive uma crítica mais forte, vamos discutir junto. E queremos receber sugestões. Bairro Santo Antônio, a primeira sugestão veio daqui, que eu ouvi, né?
Ah, que maravilha. Vamos aplaudir, Jameson. Isso merece aplauso. Obrigado também, vamos agradecer. Muito obrigada né, e parabéns o jornalismo por essa, da Sucesso. por essa humildade, por essa sabedoria, por esse diálogo. Eu gostei de você. Eu tava pé da vida na hora que eu cheguei. Você conseguiu me equilibrar. Muito obrigada. Até a Obrigado, próxima. Ravena. Obrigado, Coronel. Coronel é um grande amigo. A única divergência que eu tenho com o Coronel é de time, né? Eu sou conselheiro do Goiás, mas tenho grandes amigos Eu sou do atleticanos. Atlético. Eu sou Vila Nova. Prefeito atleticano é Vila, é isso. O adversário nosso sempre é o Vila, né? Mas o Atlético agora tá muito forte, tá mais forte que o Goiás, né? Mas isso que é bom, aqui Goiânia cresce em todos os sentidos, no futebol, na educação, no trânsito, trabalhar para isso. E o respeito, que é o No principal. respeito. Boa, Coronel, a gente fechar com isso. Doutor Santiago, um prazer Foi conhecê-lo. um prazer, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente volta já já, Sucesso FM. Todo dia. Toda hora. Jornal da Sucesso. A notícia onde quer que ela esteja. 8h03, 8h03. Vamos agora seguir o espelho. Tá tudo certinho aí, Jameson Carvalho? Agora sim. A gente fica... Tem que ensinar o bichinho, Coronel. Tá começando agora. Você Mas vai ficar ele- um cara tão craque no rádio, bicho, que você vai fazer um sucesso tão grande. Mas ele tem um tio e uma tia especial, né? Quem? É a tia Ravena, né, e o tio Ravi, né? Que é os É, o caras. Ravi e a O Ravena. Ravi é o Severino, né? Tem muito ainda, muito chão. Menino. Então, ó, antes das manchetes, deixa eu colocar aqui para você participar do nosso Instagram, da nossa enquete. Vai lá no @jornaldasucesso.fm. Hoje a gente pergunta o seguinte: nesta sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal completa 132 anos. Você acha que nossa Corte Maior tem influência negativa na história jurídica do nosso país? Sim ou não, Santiago? Influência negativa? Não. Talvez alguns erros, algumas falhas, mas assim, na história dela, não. Coronel Uzeda. Eu vou lembrar de grandes juristas que passaram por ali, grandes, excepcionais. Eu tenho uma história antes de 4, 5 anos atrás, desses quase 200 anos, e outra nesses últimos anos. O anterior é pautado por ética, por decisões sérias. Hoje, infelizmente, ativismo judicial, ministros querendo ser atores, né? Dando entrevista, antecipando voto. Então, atualmente, eu divido em duas aí, doutor Santiago. Antes e depois. Atualmente, eu acho que sim. Mas a gente não pode manchar a história do Supremo Tribunal Federal, que já teve grandes juristas, grandes. Pessoas que até hoje, com suas obras imortalizadas, nos evidenciam no mundo inteiro. Mas, atualmente, a corte atual, eu não tiro o chapéu. Se fosse o Amauri, por exemplo, eu não tiraria o chapéu para a corte atual. Eu nunca vi o Maurício sem chapéu e nunca vi o coronel de chapéu. Acho que no final do programa nós vamos fazer um trocadilho aqui. Vamos pegar o chapéu do deputado e colocar no coronel Uzeda. Bom dia, deputado Brabão. Bom dia, Ravena. Bom dia, Coronel Uzeda, doutor Santiago. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Tá calmo? Mas não sou brabão, não. Você Tá tá calmo? enganada. Tá Eu sereno? sou calmo, eu só fico brabo quando me provocam. Aí eu respondo sempre à altura e as pessoas acham que eu sou brabo. Mas não, sou tranquilo. Nossa. Oh, meu Deus do céu. O Amarildo Ribeiro tá por aqui, já vai participando com a gente. 99430-1914. E agora você acompanha comigo as manchetes dos principais jornais pelo país. Manchetes do dia. E a gente começa com o destaque do jornal O Globo. Bolsonaro afirma que Zambelli o traiu e fez acordo com Alexandre de Moraes. Folha de São Paulo. Maiores de 16 anos poderão tirar CNH se projeto de lei for aprovado. Portal Metrópolis. Elise Matsunaga vira motorista de aplicativo no interior de São Paulo. Você teria coragem, gente, teria coragem de pegar uma carona com a Elisa Matsunaga? Pra quem não lembra dela, é aquela que matou, esquartejou, colocou o marido dentro da mala e jogou fora. Teria coragem, coronel? Ixi, umas coragem aí, por exemplo, você teria coragem de colocar seus filhos pros Nardoni, na escola dos Nardoni, se você tivesse uma escola? Você teria coragem dos cravinhos lá, né? E da Richthofen, se ela cuidasse no asilo, deixar seu pai, seu avô lá? Então tem umas coisas assim que é complicado. É por isso que eu falo que os critérios de escolha têm que ser sérios, de secretários, de ministros, viu, deputado? O cara, por exemplo... Mas ela deve ter ressocializado, né, gente? A gente tem que acreditar na ressocialização. Uma pessoa que matou, picou
em pedaços e colocou numa mala, ressocializando. Mas sabia que a culpa foi do marido dela? Ah, foi, dela ter Sabe por que que a transformado culpa... ele em pedacinhos. Sabe por que a culpa foi do marido dela? O marido dela sempre gostou de prostitutas, né? E muito rico, milionário, dono da IOC. E ele foi e ensinou ela a atirar. Comprou uma arma pra ela. Eles caçavam bichos. Ele ensinou a esquartejar os bichos. Tudo que ela fez com ele, ele que ensinou. Entendi. Ah, mas Ele e deu daí? um- Ele não tem culpa nenhuma. Ele tinha. E ele sabia ensinou que a pra mulher era outro. nervosa, a mulher bebia demais, foi tirada de um prostíbulo. Ele procurou a A morte. única coisa que ela teria razão, se fosse, que não é o caso, se fosse em legítima defesa. Que não foi o caso, fica bem claro, né? Fora isso aí, ele ensinou pra... Ficou irada, porque o cara trocou ela por outra prostituta. Ixi, mas isso é tão comum, né, pra gente falar, mais comum do que a gente imagina, né? Sinceramente, mais comum do que a gente imagina. Se for matar todo mundo, acho que não vai ter cemitério Se no for Brasil matar pra todo isso. homem que trai, o coronel Uzeda quis dizer, Não é só isso, vão não. sobrar 10 Não. homens no mundo. E outra, você está falando de traição conjugal, né? Traição não é só conjugal sexual, não. Conjugal, traição tem todas as matizes. Por exemplo, o pessoal fala assim, eu fui enganado por um amigo, né? Gente, a traição vem por onde você não espera. Inimigo vai te trair? Não, jamais, você não tem contato. Então você vai ser traído por amigo, por pessoa que você não espera, pelo seu cônjuge. Aí sim, mas traição não é só do lado sexual, não. Traição tem de todas as maneiras, né? A Bíblia diz que até no olhar você pode trair, até no olhar, não é? No desejo. Que isso? No então desejo todo você mundo pode trai. trair, sim, ué. Então No todo mundo desejo, trai. ué. Essa brasileira soltou esse cara 2 vezes. Um cara, um criminoso, inclusive estuprou uma bebê de 1 ano e 8 meses e estava solto. Então, que alívio. Um grande abraço para Candice e também pro meu amigo Edu Furbino. Você viu ontem o órgão especial do Tribunal de Justiça declarou inconstitucional a lei que proibia a visita íntima, que o deputado Amaury ajudou a aprovar e o governador sancionou. O governador veio a público ontem, mesmo com a decisão do Tribunal de Justiça, disse que a decisão é equivocada, né? Que presídio não é motel, não é isso? O presídio não é motel e que ele vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal devido a essa situação. Então, por exemplo, cadeia é cadeia. Se esse cara tivesse preso, ele não teria morrido. E outra coisa, quer fazer sexo, usa a mão. Tô errada, deputado? Esses presídios de segurança máxima não existe visita íntima. O senhor teve na inauguração de Planaltina, o senhor sabe que não existe. Então, eu acho que é como disse o governador. Quer fazer sexo? É só não ir preso. É só não cometer crime algum, né? Então, eu acho que corretíssimo o governador, a Assembleia aprovou. Eu acho que o TJ cometeu um equívoco nessa situação aí. Bom, gente, vai perguntando aí, 994-30-19-14. Responde aqui aquele ouvinte, porque estava saindo, ele falou sobre lá a C-104, né, no Jardim Tá, América. vamos fazer o seguinte, vamos colocar os ouvintes no ar. Na verdade, era pra gente ter colocado a hora que o Horácio estava Mas aqui. pelo menos aquele lá, porque o Horácio já respondeu, inclusive. Mas né? nós conversamos demais. Vamos colocar o ouvinte, a gente vai respondendo à medida que for possível e alguns áudios nós vamos encaminhar para o secretário, porque eu vou falar um negócio. Eu tava aqui só pilha de raiva, mas depois que o secretário participou aqui, eu vi que ele é um cara extremamente humilde e aberto ao diálogo e às sugestões. Inclusive, acatou a nossa sugestão lá no Jardim Santo Antônio. Santo Antônio e Novo muito Mundo obrigada. também. Oi, Ravena Carvalho, bom dia. Tudo bem, minha querida? Perguntar pro secretário aí, por gentileza. Mudaram aqui o trânsito na C-104, sentido único. Só que os semáforos não estão sincronizados. Fecha um, abre um, fecha um, abre um, travou tudo. Isso aqui antes fluía, agora não flui mais. Pergunta para ele, por gentileza, se tem intenção de colocar aquela sincronização nesses semáforos aqui. Bom dia, Fernando de Goiânia. Bom dia, Ravena. Ravena, se fosse só a 107 tava bom, Ravena. O centro ninguém anda. É por isso que o povo não vai mais pro centro. Primeiro porque o centro não tem sincronização dos sinaleiros. Tá? A 3 não anda, a 4 não anda, a Paranaíba lá no Mercado Central ou no Mercado Aberto da Paranaíba ninguém anda. Tá? Então assim, a cidade está parada e o povo não vai pro centro. Bom dia. Bom dia, Ravena. Bom dia, mesa. Aqui quem fala é o Felipe.
Esse detalhe da rua C-107 ainda tem mais um agravante. Além de ser 20 segundos, ainda tem os caminhões da Comurg que, em vez de pararem ao lote ao lado, eles param na via também. Ou seja, a via são 2 faixas, uma fica totalmente ocupada pelos caminhões. Bom dia, Ravena. Gilmar, motorista de aplicativo. Eu concordo com você em relação a esses caras. Isso tá aqui só pra multar a gente na rua aqui. A gente mal anda, estão em cima. E no lugar que devia estar, que é nesses pontos aí críticos aí, cheio de carro, que não anda, não tem nenhum desses guardinhas. Mas vem aqui na Avenida Goiás pra você ver. Toda a esquina tem 3, tudo escorado na parede, com o pé, olhando os outros passar, vai ficar multando. Toda a esquina aqui da Goiás, você pode vir que você vai achar 3 guardinhas desse amarelinho parado, escorado na parede, só multando o coitado do trabalhador que tá lá. Agora, onde precisa mesmo, que é nesses lugares aí que o trânsito não anda, você não acha um. Bom dia, Rádio Sucesso, bom dia, Ravena, bom dia, bancada. Ravena, pediu o secretário aí para mandar o pessoal da SMM aqui para Avenida Nerópolis aqui, ó. Esse semáforo aqui de frente a Comercial Fernandes, que é uma vergonha, você não vê o SMM aqui. Olha esse trânsito pra nós, é nego furando sinal, esses motoqueiros, é batida. É uma vergonha, isso aqui tem a SMM que tá aqui, ó. Olhando, você não vê, nunca vi, eu moro aqui muitos anos, nunca vi a SMM aqui, fiscalizando esse trânsito aqui, ó. Dessa saída pra Nerópolis aqui, pra Santo Antônio aqui, ó. Saída pra Santo Antônio aqui, que é a Avenida Nerópolis, né? Eu podia ver isso pra nós aí. Vim aqui, mandar a SMM aqui, pra olhar isso aqui pra nós. Um abraço a todos. Bom dia, Ravena. Bom dia, Coronel Zeuda. Bom dia, Horácio. Eu sou Isabel do setor Serrinha. Pelo amor de Deus, quanto que vai colocar um semáforo aqui na Transbrasiliana com a Feira de Santana? Essa rotatória de frente à farmácia, ninguém consegue comprar um remédio que no horário de pico, eles não respeitam. Bom dia, Ravena. Bom dia, Coronel Zeda. Bom dia, pessoal da bancada aí. Felizmente, eu concordo que o goiano é sem educação no trânsito mesmo. Aqui é o Anderson, motorista de aplicativo. Estacionado numa rua aqui na Vila Brasília, que o pessoal sobe todo mundo na contramão. Tá lá a placa informando que é contramão, e o pessoal sobe na contramão. Já teve quase 2 batidas ali, o pessoal ainda achou no direito de estar certo. Andando errado e tá achando que tá certo. Oi, Ravena, bom dia. Bom dia a todos da bancada. Eu me chamo Adriana e eu moro ali nos Jardins do Cerrado, que fica na saída para Trindade. Ali, pra gente fazer o retorno para ir para Trindade, tem que a gente voltar aqui na PFR, né? Perto do terminal do Veracruz, né? Então eu queria saber desse senhor que está aí falando sobre trânsito, se ali vai fazer um viaduto, o que vai ser feito para nós moradores do Jardim do Cerrado, porque tem muitos moradores que não vêm, não adianta querer falar que vem, eles fazem o gato para economizar combustível e economizar tempo. O que vai ser feito ali naquela região para nós? Bom dia, meu nome é Thiago. Quero perguntar para o senhor aí que está falando sobre o trânsito o seguinte: existe as caixinhas de box lá para moto, mas na grande maioria das vezes o carro não dá espaço, não se cria um corredor para que essa moto chegue até lá na frente. Não seria interessante também colocar uma campanha para que abra esse espaço, o corredor para a moto passar? Obrigado, ouvinte, pela sua participação. E respondendo, o secretário disse que vai sim verificar hoje ainda essa questão da falta de sincronização entre os semáforos. Vai organizar também ali na C-104 e na C-107. Então, foi o compromisso que ele fez. Agora, se hoje... Agora o outro também falou uma coisa que eu vou te contar, hein? Se for verdade, diz que os amarelinhos, os agentes da SMM, ficam ali encostados ali na parede, só multando e não tá orientando a interdição que fizeram ali na ponte. Ouvinte, aí é sacanagem. Faz um favor para nós, ouvinte, quando você vê isso aí,
fotografa e manda pra gente, nós vamos mandar pro secretário, porque o secretário inclusive falou aqui que a educação no trânsito, a intervenção no trânsito vale mais ponto que a multa. E lá eles têm uma pontuação. Então, se você verificar isso aí, né, tira foto e manda para nós, filme e manda para nós, então vamos mandar para o secretário, até para identificar, porque isso não é o correto. O correto é a educação de trânsito. Lógico que tem que ter multa para quem excede, para quem comete o erro, mas a prevenção, a educação é primordial, porque não é para arrecadar. O propósito e no caso é esse. da Dona Isabel do setor Serrinha, Dona Isabel, infelizmente, não tem como fazer nada. A Dona Isabel ela fica chateada porque lá na porta da rua dela tem uma oficina para pintar carro, como é que chama? Pinta carro? Lanternagem, pintura. Tem uma empresa de lanternagem e pintura e o dono do estabelecimento estaciona os carros tudo na porta, bem na porta dela. Então, quando chega visita na casa dela, não tem como entrar. Tanto que quando eu vou lá, eu já entro com meu carro dentro da garagem dela, porque fica toda a rua lotada com os carros desse homem. Mas o rebaixamento da casa dela para garagem fica livre? Não, a garagem fica livre. Não, porque aí então não é ilegal. Então não é ilegal. Já expliquei para Dona Isabel. Dona Isabel, não é ilegal, porque a rua é pública. Mas conversa, Dona Isabel. Assim, a conversa, o diálogo leva para muito lugar. Então pede para a pessoa assim, usar só metade, né? Deixar metade para a senhora. A Dona Isabel tem duas opções. Ou ela aluga a casa dela ou vende, ou então vai ter que aceitar porque o cara tá no direito dele. 8h21. Vamos falar aqui de um assunto que o deputado quer comentar, que é o projeto na Câmara, que quer reduzir para 16 anos idade para tirar CNH. Um projeto de lei apresentado neste mês de fevereiro na Câmara dos Deputados quer permitir que adolescentes maiores de 16 anos possam ser habilitados. Dessa forma, o texto altera o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, que também pretende aumentar a validade da permissão para dirigir, documento que antecede a CNH definitiva de 1 para até 2 anos. A proposta, de autoria do deputado federal Roberto Duarte, republicanos, visa reduzir de 18 para 16 anos a idade mínima para iniciar o processo da primeira habilitação e conseguir a permissão para dirigir. De acordo com o texto, a permissão para dirigir teria validade de 2 anos para jovens maiores de 16 e menores de 18 anos. Hoje é um documento que vale apenas 1 ano. Caso o motorista não tenha recebido multas gravíssimas, 7 pontos, ou graves, 5 pontos, ou ainda mais de uma infração média, que é 4 pontos, dentro do período de validade da CNH provisória, ele então recebe a CNH definitiva. Em relação aos possíveis crimes de trânsito cometidos por menores de idade, o projeto afirma que os jovens serão penalizados de acordo com o que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. Como justificativa do projeto de lei, o deputado defende que os adolescentes brasileiros acima de 16 anos já possam votar e participar ativamente da vida política. Eles podem participar da vida política, eles vão para a faculdade, igual minha filha está indo. Eu acho mais que justo dirigir. Só não pode ser preso, né, coronel? Não, maior de 16 anos só não pode ser preso. Pode votar, pode dirigir, pode fazer o que quiser, pode escolher o que vai ser na vida e tal, mas não pode ser preso. Então, assim, é uma diferença imensa que a gente vê em alguns posicionamentos. Então, primeiramente, eu acho que um jovem hoje de 16 anos, ele já tem condição de decidir se ele sabe decidir em quem ele vai votar, se ele pode dirigir ao que querem legalizar, e acredito que sim, que realmente pode. Apesar que eu acho que eu prefiro ver um jovem de 16 anos respondendo por um crime que cometeu do que ele dirigir. Eu acho que um jovem de 16 anos, tá vendo? Mesmo que a sua filha, eu acho que não são todos que tenha. Você imagina um jovem de 16 anos irresponsável. Na maioria hoje essa molecada não quer nada com nada, são poucos, né, que estão preocupados, à frente de um carro, que querendo ou não é muito pior do que uma arma de fogo, muito pior. E algumas pessoas querem tirar a arma de fogo do cidadão de bem. Imagina colocar um carro na mão de um jovem de 16 anos irresponsável. Então, eu acredito que a primeira coisa que deveria vir antes de tudo é um jovem de 16 anos poder pagar por o crime que cometeu. Depois votar, depois dirigir. Mas eles parecem que estão mudando a ordem das coisas. Então, esse é o meu pensamento. Eu acho que tem que mudar o Código Penal nesse país, precisa ser mudado. Um jovem de 16... Eu vou falar, um jovem de 12 anos hoje, ele tem mais conhecimento do que eu quando eu tinha 18, há 40, 30 anos atrás. Tem muito acesso à informação por meio da internet, muito acesso, né? Então...
Eu acredito que muita coisa tem que mudar no Código Penal. E uma delas é poder pagar por crimes que cometerem menores. Vocês concordam com a redução da maioridade penal? Eu sou favorável à redução da menoridade penal. É lógico que não significa que o pessoal vem, porque mas cumprimento de pena é outra situação. Pode-se criar presídios também para pessoas de 16 a 21 anos. Né? Então, sem misturar. Hoje isso é ladainha, porque as facções criminosas dominaram os presídios do Brasil inteiro. Então fica até difícil um cara que não é faccionado hoje entrar num presídio para onde vai colocar. Ele vai ter que escolher, né? Porque infelizmente tem essa situação aí. Eu sou a favor da redução da menoridade penal. Nós vamos para um breve intervalo comercial, a gente volta já já. Eu quero ouvir a opinião do Dr. Santiago Freire também. Eu só sou a favor da redução da maioridade penal em casos de fazer um presídio exclusivo para essa molecada e eles têm que cumprir a mesma pena que os adultos, porque misturar a molecada com adulto é profissionalizar nossos adolescentes no crime, porque nosso sistema... Coronel, você tá me devendo a visita, você falou pro cara lá? Todo dia eu tenho que estar pegando... O Josimar vai vir aqui, as meninas vão convidar o Josimar, inclusive até para falar sobre essa questão da visita íntima, porque ele esteve com o governador ontem na coletiva, e aí a gente vai marcar para conhecer lá a indústria. Agora, não sei como, Ravena, porque você não tem intervalo nem de almoço. Não, pode ficar tranquilo. No dia que a gente marcar... Nós vamos marcar com ele, então. As duas empresas que eu trabalho, tenho certeza que me libera. Pode deixar. Isso aí é comigo, mas me dá a oportunidade que eu quero conhecer. Vamos ver se a gente vai lá e almoça lá pra você. Inclusive pra você ver como que a quentinha lá é boa, porque eu já fiz isso. Os presos reclamam que é uma porcaria. Eu fui lá, eu como diretor-geral, cheguei num sábado lá, o pessoal assustou, falou assim, o cara é louco. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, coronel. Eu fui preso durante 15 dias na minha cidade, quando eu dei uma entrevista numa rádio, essa história que o juiz não gostou do que eu falei, queria que eu pedisse desculpa ou eu seria preso. Eu não fui me retratar, porque eu não sou no ano tocado. Fiquei 15 dias na cadeia. Quando eu fiquei preso, nem cachorro comia comida do presídio, de tão ruim que era. Isso foi em 2008. E quando eu virei prefeito, uma das coisas que eu fiz questão foi de melhorar a comida do presídio. E melhorei a comida. Eu comia comida do presídio, eu ia lá de vez em quando comer. Eles faziam marmitinha e mandavam para minha esposa lá a comida. Só carne boa, só comida boa, e eles reclamavam que a comida era um lixo. Eu cheguei num sábado, sem falar para ninguém, diretor-geral de administração penitenciária, o Amauri, lembra, tá na minha rede social, falei, vou comer. Falei, pega uma que sobrou aí, que sobra sempre. Aí, pega do meio aí, qualquer uma que vocês quiserem. E eu comi, tava quente, era 2 horas da tarde, as começam a servir 10h40, 2 horas da tarde eu comi, não é lá do tropo, não é do tropo, mas tinha tudo que a pessoa precisa para manter, né, a saúde dele através da alimentação. Então, de todo jeito, reclamam, só fiz Pode essa observação. pôr caviar que o cara vai reclamar. Pode pôr caviar que vão reclamar. Mandar um grande abraço para Rafaela e toda a equipe da Feste Escova Bueno, ali na T8. Mandar um abraço também para o César e toda a equipe da Dovala Roupas e Calçados. E mandar um abraço super especial para o meu amigo Shakib e toda a equipe do Tropo Restaurante. Sucesso FM. Todo dia. Toda hora. Fique ligado no Jornal da Sucesso. Aconteceu? A gente informa para você. Jornal da Sucesso. A notícia onde quer que ela esteja. Tô falando que eu quero conhecer o presídio, o deputado, o doutor Santiago, só o coronel que não, falou que vai ser impactante para mim. Eu quero... É uma lição de vida, não. Eu quero... É uma lição de vida, gente. Presídio é um lugar que a gente não deseja para ninguém. Não é uma colônia de férias, não é um lugar eu vi Honduras, legal. Eu tava não é lugar um legal. Na Netflix, que é os piores presídios do mundo. Tá na Netflix, depois vocês assistem. Os piores presídios do mundo. Cara, é muito desumano. Misericórdia. O cheiro é horrível, tem rato, tem barata, o cheiro é horrível. Em algumas celas eles têm que revezar, para que não cabe todo mundo dormindo, enquanto um dorme o outro fica em pé. Isso ninguém me contou, isso eu já vi com os meus próprios olhos várias vezes. É um dos piores lugares do mundo. Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Eu sou contra, vou dizer por quê. Porque se você colocar pessoas de 16, 17 anos no presídio, a gente tá enrolado, aí que vai virar uma escola do crime mesmo. Mas pode fazer, doutor, mas pode fazer como a Ravena falou, então criar. Um presídio específico. Desculpa cortar o senhor. Não tá se falando em criar um presídio específico pro LGBTQIPA+. Então, da mesma forma... Como é que é?
Goiás vão ter 2 presídios. 2 presídios, Goiás vão ter 2 presídios exclusivos. Rapaz, isso foi uma luta muito grande. Eu quero parabenizar a doutora Amanda Souto, ela que representa o LGBTQIA+. Mas deixa eu falar, Ravena, Só me que perdoa, isso já me era perdoa. ideia nossa Não. lá atrás, tá? Mas me perdoa, coronel. Lá atrás, Coronel, da própria administração. Coronel, tá? é mais uma vez E a fazendo um DG diferencial. Qual que é a diferença do cidadão comum? Porque o cara ele tem uma preferência homossexual diferente. Qual? A diferença é que a minha amiga Amanda Souto, por exemplo, ela nasceu no corpo errado. E ela se identifica como mulher. Embora ela é casada com uma mulher, ela nasceu com um corpo masculino, mas ela se sente deputado, mulher. nós já temos. Aí ela vai ficar junto com os machos? Olha, na outra cadeia? coisa. Não pode. Ó, a César o que é de César. Isso aí já era ideia desde o início do governo Caiado. Então, eu nem conhecia essa doutora quando Para eu com fui essa cara de diretor-geral. preconceito. Não, É o que seguinte, preconceito. já existem muito hoje. pelo contrário. Já muito existe pelo hoje. contrário. Já existe hoje alas. Por exemplo, lá em Acreúna tem ala. Lá em Acreúna, eu sei de recordação, tem ala. Por quê? A situação é que do jeito que esse pessoal, né, que se identifica como LGBT, não sei nem falar essa sigla toda aí. Tá? É LGBTQIA+. É o que você falou aí. Eles são discriminados fora, lá dentro do presídio também. Agora, o que não Pois pode, é. o que não pode. São estuprados agora, dentro do isso, agora, Isso que eu ia falar, tem casos de estupros. Isso. Agora, o que não pode é o seguinte: se o homem se identifica com a mulher e retira o pênis, não traz problema nenhum para nós. Tudo se ele bem. permanece com o Tudo pênis, bem. Aí. já teve caso de estupro e de presa ficar grávida, porque eu tô falando o que eu vi. E não é o que. Do senso comum, não. Então nós temos que ver isso aí. E outra coisa, independente disso aí, existe o XX e o XY. O cromossoma, a questão mesmo o homem que se identifica com a mulher, virou mulher, então. A gente respeita essa posição. Virou mulher. Virou mulher. Tirou o pênis, aí. Virou. Mas só que a compleição física dele, ou seja, os hormônios dele são diferentes. Então, se você pegar uma mulher que era homem e uma mulher que nasceu mulher, por exemplo, para trocar tapa, né? Para brigar dentro do presídio, que acontece, é desumano. É o que está acontecendo no esporte. É Isso está desproporcional. acontecendo no esporte. Inclusive, o deputado Cairo Salim está sendo processado porque ele fez um comentário desse tipo. Né, que colocaram uma mulher, um homem, né, que é mulher, para competir com mulher, e aí ele fez um comentário e está sendo processado por homofobia. Tá errado, Ravena. Mesmo que alguém é um homem, mas seja um homossexual, ele não pode querer competir com você num esporte de igual para igual. Não existe isso, isso é uma vergonha. No esporte é uma vergonha porque a força é superior, totalmente superior à da pessoa. O deputado Caio Salim fez um comentário desse tipo, também, assim como eu, está sendo processado por homofobia. Nós somos obrigados a aceitar absurdos como esse. Não podemos ter nossa opinião. A Ravena também, então, você vai ser processada por homofobia, porque você falou também que acha errado. Acho errado. Totalmente Agora, errado. Na questão do não presídio... tem condições a força física de uma pessoa que é Agora, totalmente em diferente. relação aos presídios, nós temos presídios masculinos e temos presídios femininos. Então já há separação. Essa comunidade LGBTQIA+, se eu errei, me desculpe a questão da expressão aí, existe também alas próprias, porque são discriminados também, são violentados. E aí a gente pode né? pensar nessa redução da maioridade penal de 18 para 16, pensando no seguinte fato: o 16 se torna maior de idade, e esse 16 ele vai votar, ele vai dirigir e pode ser preso também. Só que aí tem que fazer um presídio específico para essa espera aí, garotada. o pessoal não comenta uma coisa. Vamos agora do senso. O Jameson tem 17. O Jameson vamos no senso comum. Nenhuma. O que muda? O que mas muda? se acha homem, né? Olha aqui, olha. Como é que é? Pega o microfone aí, meu filho. Vai lá, olha o James. Fala, Jameson Carvalho, como é que é? Eu tenho 17 e não aprovo. Eu prefiro esperar os 18, porque eu sei. Porque eu já peguei carro com 15, 16 e a gente pega pra, tipo, fazer graça na rua, se mostrar pros outros. E deixa eu te fazer uma pergunta. Nunca pegou um carro. Você tem 17. Tem 17. Você com 16, você tinha consciência de algo ilegal, de um crime. Você sabia o que é um crime? Não. Você ir lá e pegar uma arma e dar um tiro em alguém, você sabia com 16 anos que era errado? Isso eu já sei. Então tá bom. Agora tem uma coisa. Vamos agora. Mas tava pilotando moto, né, Jameson? James. Não, mas hoje assim. Foi na roça, escondido. Não, mas eu já dirijo para os interior, eu já dirijo. Vou dar um desconto porque é na roça. Mas no interior eu já dirijo, mas eu já tenho uma mentalidade sobre o que é um carro. Minha mãe me ensinou muito. Ela sempre fala, meu filho, um carro é uma arma na sua mão.
Então você tem que ter responsabilidade, mas muitos não têm. Mas olha, o senso comum, que por Pega quê? um carro na mão do 16, ele vai ligar o som no último volume. O que muda? O doutor Santiago, o senhor falou da questão da formação psicológica, né? Aquela questão de colocar no presídio. O que muda uma pessoa com 17 anos, 11 meses e 29 dias e o outro tem 18 anos redondo, um dia de diferença de vida? Então, assim, não muda nada. Coronel, muda nada. Olha a cabeça. Agora eu vou falar na minha linguagem. Olha a cabeça desses filhos de uma rapariga. Que faz. Agora vamos lá. Esses filhos de uma rapariga que faz um projeto de lei desse. Qual que é o seu nome? Jamerson. O Jamerson é autorizado com 16 anos a dirigir, certo? Esses filhos de uma égua lá da Câmara aprovam uma porcaria dessa. Aí o Jamerson faz uma merda, atropela e mata um pai, uma mãe de família, ele não vai poder ser condenado porque ele tem 16 anos. Aí vão ser Qual os a pais. cabeça desses caras? Pensa, ele não vai poder responder por nada, ele tem 16 anos. Quem vai responder é o pai dele, provavelmente. Eu queria saber, um psicólogo, um sociólogo, um psiquiatra, o que difere uma pessoa com 17 anos, 11 meses e 29 dias de um com que fez 18 anos hoje? Um dia de vida. Um dia de vida diferencia uma pessoa de outra? Não. O cara num dia, então, ele fica intelectual, ele fica pronto. Ele muda a cabeça. Hoje em dia, nós temos que ver o seguinte, Ravena. Quando a gente era menino, gostava de brincar o quê? Mulher de boneca, de médico, a gente gostava de brincar de finca, de ir no corpo tomar banho, certo? Jogar capotão, porque não tinha bola. Era diferente. Você sabe o que eu tava lembrando essa semana? Vou fazer um comentário aqui, que tem muito velho igual eu já fiz 50. O senhor sabe por que eu gostava de ver carnaval de madrugada? Pra ver... Pra ver as mulheres. Pra ver as mulheres. Era o único lugar que nós, na minha época, com 10, 12 anos de idade, tinha pra ver uma mulher com os peitos de fora. Era no carnaval de madrugada. Não, mas hoje na não vi a televisão. Paola Oliveira tava nua, Aí, gente. Hoje isso pra essa molecada é normal. Na minha época não era normal. E naquela época não tinha internet, então, não tinha muita YouTube, coisa, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Google pra você sair pesquisando. Não, hoje, por tá exemplo... explícito aí a pouca vergonha. Antigamente a mãe controlava a televisão, falou, você pode assistir até tal hora. Esse filme você não pode assistir. O controle não era lá a faixa etária que a TV colocava, era a mãe e o pai que falavam assim, esse você não pode assistir. Deixa eu mandar um abraço pro Acitamar. O Acitamar tá dizendo, ei, Ravena, não tem corpo errado. O ser vivo é criado por Deus e abençoado. Acitamar, existe sim. A pessoa nascer no corpo errado. Isso aí quem vai te explicar é psiquiatria, psicologia, eu não vou te explicar, mas que existe, existe. Vou dar Ele está em Gênesis 1, 26 e 27, pode ter certeza. Ele está falando de Gênesis. Não, Acitamar, não vamos falar de religião aqui, 1, não. 26 e 27. Vamos falar dos hormônios hoje, até os próprios agrotóxicos que prejudicam a nossa saúde. Quando a criança nasce, tem que colocar o sexo. Aí como você faz? Quando nasce, tem que colocar o sexo. Como que faz? É macho ou fêmea, Como que faz? Como que faz? Tem Porque nada a ver. o próprio pessoal fala, morreram tantos homens, morreram tantas mulheres. Minha amiga tem um filho de 8 anos de idade, 8 anos, viu, Acitamar? 8 anos de idade, e a voz dele é de menina, ele anda igual a menina, ele gosta de brincar com brincadeira de menina. 8 anos, sabe o que é da vida? Mas ele é uma menina, nasceu no corpo errado, no corpo de homem. Eu tenho certeza que quando ele crescer vai ser gay. E eu respeito a decisão dele, da família dele, porque cada um faz o que quiser da sua vida. O que eu tenho a ver com a vida dos outros? O que eu tenho a ver com a vida dos outros? Cada um com seu cada qual. Agora, eu quero que me respeitem por ser heterossexual assumido. Eu quero que me respeitem por ser hétero. E o preconceito que nós também... Pois é, que nós sofremos. Por ser hétero. Ué, eu quero que me respeitem. Nós somos obrigados... Parece que eu tô errado. Existe uma diferença, Ravena, existe uma diferença muito grande entre respeitar e concordar. Eu acho que eu mais o coronel tem o mesmo posicionamento. Nós respeitamos, não concordamos. Falando em respeitar e concordar, o senhor agora faz parte da mesa diretora da Assembleia. E como é que tá aí? Tá bem unido o presidente Bruno, o vice-presidente Charles Bento? Você é o terceiro secretário, né? Terceiro secretário. O que vocês já estão conversando? O que vai mudar? O que a gente pode esperar deste 1 ano aí dessa nova mesa diretora? Não, deixa eu interromper. Já mudou. Eles doaram 5 milhões para construção. Tirar da mesa e doar 5 milhões para construção do hospital. Assumiram e já doaram 5 milhões e uma economia de cara de 15% já
nas despesas da Assembleia, 15%. Doaram 5 bilhões para construção. 15% de economia por quê? Corte de gasto, salário. Doaram 5 bilhões para a construção do Hospital do Câncer, lá perto do Ceasa, e doaram 1 milhão e 800 para duplicação Bela Vista Catalão, da mesa. Que maravilha, gente, essa duplicação. Dessa administração. Quanto que vai iniciar isso, essa duplicação? Olha só, Líria, que notícia maravilhosa para nós. Projeto do governo do estado, já tem projeto, já era para estar, inclusive, em andamento. E outra coisa, eu queria ver e parabenizar, porque a mesa diretora aumentou os cargos comissionados nessa administração, mas mesmo assim está economizando 15%. Que mágica que foi essa que vocês fizeram? Havia muitos cargos que recebiam altos salários, alguns cortes foram feitos, e aumentou-se cargos comissionados, mas na questão de diretoria. Então, não se podia ter cargos comissionados na direção, em alguns cargos de direção na Assembleia. Isso foi alterado. Então, não houve um aumento simbólico que gerasse custo à Assembleia, mas os cortes foram bem maiores do que o aumento. Mas, infelizmente, as pessoas só falam no aumento e não falam nos cortes, infelizmente. Mas é isso que eu queria parabenizar, porque abrigaram, aqui você sabe que aqui o microfone está aberto, a gente não tem frescura. Muitos deputados que perderam mandato são diretores lá, praticamente todos os diretores são deputados que perderam mandato, ou seja, já tem conhecimento da casa também. Tem conhecimento da casa, mas mesmo assim, mesmo abrigando esse pessoal, vocês conseguiram ainda cortar, mesmo aumentando o número de diretores, em 15% a folha salarial no final do mês, 15% de economia para a casa. Nós vimos falando isso no carro. A hora que estava vindo para cá, o Renato, meu assessor, estava comentando do Bruno, que o pessoal está reclamando muito, que o Bruno está fazendo muitos cortes e o pessoal é funcionário público, é acostumado de um jeito. Eu falei, o Bruno tá certinho. Tem que entrar com a mão fechada e abrir depois. Não tem que entrar com a mão aberta e fechar. O correto é você entrar com ela fechada, cortando gasto, e depois, aos poucos, você vai aprimorando, vai vendo onde é que precisa abrir um pouquinho e vai abrindo. Então o Bruno está fazendo da forma correta e com isso ele está conseguindo economizar. Tem o apoio de todos os deputados, porque todos votaram nele e nós acreditamos que o Bruno será um presidente, já está sendo um presidente diferenciado. A função de terceiro secretário, qual que é ela específica na mesa? Praticamente quase nenhuma. Eu costumo ser sincero no que eu falo, né? Porque tenho o primeiro secretário, o segundo secretário e o terceiro secretário. Mas se eu contar para o senhor que eu sento mais na mesa do que o primeiro e o segundo, porque com o andamento, os deputados rodam muito pelo Estado e quase não estão presentes, e hoje com a sessão híbrida, então, na maioria das vezes em que eu participo da sessão, e não estou no interior participando por sessão híbrida, eu que estou presente na mesa, fazendo leitura de ata, e leitura da Bíblia e passando algumas coisas ao presidente. Então, mesmo sendo o terceiro e quase não ter nenhuma função, né, eu sempre estou atuante porque eu sempre estou presente na sessão. Já a gente pode falar. O senhor hoje mais experiente, né, foi prefeito de Piracanjuba, já tem um primeiro mandato de deputado, esse é o segundo, então está mais experiente, conhece melhor a casa. O que vai marcar o segundo mandato do Amaury na Assembleia? O que vai ser a marca do Amaury na Assembleia, no segundo mandato, já mais experiente? A gente toma algumas pancadas. Eu tomei muita pancada na minha primeira. A Ravena mesmo citou isso aqui, o deputado Brabão, o deputado... a gente entra com um pensamento e a gente vai conhecendo o andamento da casa. E não adianta você querer levar ali muita coisa no peito. Não adianta, deputado. Então, Volta e meia a gente vê você querendo dar porrada nos outros. Não pode ser assim. Não, nunca quis dar porrada em ninguém, não. Foi só num deputado lá que eu quis dar porrada e não dei porque ele não foi homem suficiente. Teve um vídeo lá, você na caminhonete lá, você desceu da caminhonete, queria partir pra porrada. Mas aí é outra coisa. Não desci da caminhonete, não. Eu queria arrancar o cara da caminhonete com o no pau. Porque o cara falou que eu não era homem pra peitar ele. Um vagabundo que eu nunca citei o nome dele, que não é ninguém pra mim, não é ninguém na minha vida. O cara mandou áudios em grupos querendo que eu peitasse e topasse com ele, mandou
Queria descer a porrada lá no os dia da áudios, votação chegar do a agro. ele que eu quero ver se ele é homem. No dia da votação do agro, você queria também descer a porrada. Não quis descer a porrada, não. Os caras começaram a me... Deixa eu te falar, Você como deputado da comigo é o porrada. seguinte, bateu, levou. Eu subi na tribuna pra defender a turma do agro e por eu fazer parte da base do governador, alguns produtores que estavam ali começaram a me xingar de vagabundo, safado. Eu subi pra declarar voto contrário ao projeto, em favor, e os caras começaram a me xingar. tava assistindo. E aí começaram a me xingar, eu só falei pra eles, vai, vem cá me xingar, desce aqui e vai, puta que pariu. Eu não sou obrigado a ouvir xingamento. Não é porque eu sou político e tô na política que eu sou obrigado a ouvir desaforo de ninguém. E aí, Mas você já foi no tete a tete ou você só fala? Você já deu uma porrada em alguém? Já dei muita pancada em muito safado, mas nunca deu um tapa em quem não merecia. E nunca bati em alguém sem antes eu ser atacado. Eu contra-ataquei. Nunca. O problema é que as pessoas acham, coronel, quando eu fui prefeito da minha cidade, um vagabundo jogou lixo, um saco de lixo enorme no meio da rua. Eu saí da prefeitura, parei o meu carro e fui catar o lixo. O cara saiu de dentro da casa e veio me xingar, porque o caminhão de lixo passou e ele não tinha posto o lixo na rua e o caminhão passou e foi embora. E aí ele saiu com o saco de lixo, provavelmente drogado, vagabundo, e jogou o saco de lixo na rua. Um carro passou, espalhou o lixo, e aí passa um filho da puta, faz um vídeo lá do lixo no meio da rua, Ravena, xingando quem? O prefeito. Eu, prefeito da cidade, parei a minha caminhonete, peguei um saco e fui catar o lixo no meio da rua, o cara saiu de dentro da casa me xingando. Você foi lá de prefeito, não, ele veio até mim, eu não fui lá bater nele, não. Ele veio aonde eu tava e avançou de mim. Mas fala, deixei, né, coronel, na roça, avançou. Avançou e me apanhou. O cara vindo em mim, ele pode saber, ou ele tem que bater em mim, ou ele vai apanhar. Você tem Muay Thai? Já lutei, já fui segurança, já trabalhei de segurança, já fiz de tudo um pouco na minha vida. Só não fui prostituto, mas o resto eu já fui de tudo. Quem mexe com gado igual ele tem que segurar de vez em quando os bezerros pra vacinar e tal. Aí, não, eu tinha... O cara pra me bater, não é difícil ele me bater, mas também não é facinho. Não é, coronel? Nós querendo ou não, nós sabemos e temos tamanho, né, coronel? Quem já começa pela altura, né? E a compreensão Agora, física. pelo amor de Deus, eu não quero ver a Mauri Ribeiro e Clécio Alves nunca discutindo, porque os dois são nervosos. Não vai acontecer. Mas são parceiros, pode ter certeza. Vocês são amigos, porque é o né? seguinte, eles têm um gênio... Eu não tenho muito conhecimento com o Clécio, ele já veio até mim conversar esses dias e disse que nós seremos parceiros. Eu não vejo motivo para haver discussão. Mas se houver discussão, eu estando dentro da minha razão, deixa eu falar pro senhor, coronel, eu já acabei de dizer aqui hoje, eu dentro da minha razão, eu fiquei 15 dias na cadeia porque o juiz queria que eu me retratasse de verdades que eu falei. Deixa eu falar, Ravena. Nossa. Eu não engato macharré quando eu tô certo. Não engato. Ele é muito engraçado, gente. Ele é um Bolsonaro da vida. Falando em Bolsonaro, a Zambelli, hein? Aquela Zambelli fez pra atrapalhar a eleição do Bolsonaro quando ela, igual uma louca, correndo, atirando. Sabia disso? Sabia que depois daqueles tiros que aquela louca saiu dando, Perdeu votos, Santiago? Duas situações que atrapalharam o presidente Bolsonaro ali no final da campanha, né? No final do segundo turno. Foi a questão da Zambelli ali e a questão do Roberto Jefferson. Né? Duas coisas que atrapalharam. Só que tem uma coisa. Aí a Zambelli ontem fez uma live com o Geyer e desmentiu. E o próprio Bolsonaro disse que não falou aquilo pra Folha. Coronel. Tá em todos os jornais que a Zambelli tá traindo o Bolsonaro, hein? Gente, eu não acredito, não. Ó, se você quer fazer faceta de resina, faceta de porcelana, ficar com um sorriso lindo, maravilhoso, acho tão chique, gente. Né? Não fica chique, não fica bonito, que é dente branquinho e tal. Pois é, a doutora Daniela Neder, que cuidava do sorriso da nossa eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça, cuida do sorriso da mãe dela, a dona Ruth, da Nayara Azevedo, enfim, várias celebridades. Cuida do seu também. E ó, não é caro não. Ai, Ravena, mas deve ser muito caro. Pelo contrário, eu também pensei que fosse caro, fui lá, me surpreendi. E a delicadeza das meninas lá da equipe da doutora Daniela Neder para cuidar dos dentinhos da gente. Até falo, abre os dentinhos, é bom demais, gente. Vai lá na Clínica Seni, a agenda aí pelo WhatsApp 629-8511-4361. 9-8511-4361, Clínica Seni, porque sorrir é o maior de todos os prazeres. Obrigada, deputado. Acabou. Tá vendo? Acabou, eu queria ler. Eu posso ler um post que eu vi ontem aqui? Pode. Vou mostrar pra você, tá vendo? Tem dois caras conversando aqui numa foto. Um tá careca, com a mão amputada. E aí, o outro fala assim, ó, só votei no Lula para tirar o Bolsonaro e evitar um mal maior,
mas eu não sou petista. Aí o outro responde pra ele, entendo você, o careca amputado. Eu entendo você. Eu também fiz quimioterapia para evitar ter câncer. Ele fez sem ter. Amputei minha mão para evitar ter tendinite. E por fim, arranquei meu pênis para evitar a impotência. É mais ou menos o que fizeram algumas pessoas aí que não gostam do Bolsonaro e votaram no Lula, que é a maior desgraça que esse país vai ter nos próximos 4 anos. Um grande abraço, tá dado o recado. A maior desgraça já saiu da presidência. Bom dia pra você. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Acredito que o senhor concorda com um presidente que com 20 dias tá mandando dinheiro pra Argentina, com o povo passando fome, que manda 5 milhões pra uma Cláudia Não vai Raia, dar tempo pra gente conversar, deputado. Vamos marcar outra, viu? Eu tenho Vamos medo de marcar apanhar outra. também, que eu já vi que o senhor gosta de bater nos outros. Vamos marcar outra, vamos marcar Você ficou outra. sabendo de alguém que eu bati? Deixa eu falar pro senhor, doutor. Deixa eu falar, uma pessoa que desce, que Deixa chama eu os falar- outros pra briga, eu tô Ô, feliz. Amaury, falar pro você senhor. já votou em bandido? Se o senhor me respeitar, o senhor nunca vai apanhar de mim. Agora, se o senhor me desrespeitar, aqui vai e volta do mesmo jeito. E se precisar ir no tapa, eu vou. E se precisar bater em mulher, ele bate também, que ele ele quase me bateu aqui no ar. Não. Botou até o dedo na minha cara. Mas que meter dedo na sua cara, Ravena? Você fala desaforo pra todo mundo e não gosta de ouvir Ele desaforo. meteu o dedo na minha cara, gente. Mas Ravena depois- fala desaforo mas- pra mas- todo mundo, mas não quer ouvir desaforo. É assim, né, Coronel? Deputado, Mas quando você vier, vocês você tem que fizeram trazer as pazes. flores pra mim. Você tem que trazer flores, chocolates. Nós também gostamos de flores, né, Coronel? E não brigar Chocolate comigo. também. Esse é a Maria Pessoal, Comédia, ele é figura. Se não o existisse, mais ele mandar importante inventar. da democracia é isso, né? O doutor Santiago votou no Lula. Eu e você, Amaury, votamos no Bolsonaro. Graças né? a Deus. O Coronel Zeda nunca vai votar em bandido, em ex-bandido, em ex-presidiário, e assim fica. Né, Amaury? Nessa sexta-feira, o STF completa 132 anos. Você acha que nossa corte maior tem influência negativa na história jurídica do nosso país? 70% acha que sim, que influenciaram negativamente. E 30% não, que não influenciaram negativamente. Ai, gente, que vontade de passear, comprar uma barraca de camping que cabe, assim, 4 pessoas, ir lá pro Rio Araguaia. Meu amigo Jairo diz que tem uma casa lá na beira Uma do barraca que cabe 4 pessoas, que madeira é essa? É dos filhos, é dos filhos. Você tem quantos filhos, Só Ravena? 2. Mais o namorado. Deu 4, Quatro. É, ué. Não, pode ser 2 casais também, deputado. Qual o problema? Você tá doido? Vamos fazer o seguinte, vai você, sua esposa e eu, meu namorado? Não, Na Ravena, mesma não dou conta- barraca? Não dou conta desse trem, não, Ravena. Mas Esse tem trem- esse trem quarto não é separado. comigo, não. Mas tem quarto separado na barraca. O Jairo lá tem barraca com quarto separado. né? Gente, a é a mesma Safari- barraca, mas quarto separado. A Safari Caça, Pesca e Camp tem o melhor atendimento ao cliente. É revendedora autorizada de armas e munições nacionais e importadas. Vamos lá, compra munições só deles lá, porque eu tenho certeza que a maioria deve andar armado, Não, né? mas- Tem que andar armado, porque senão um cara brabo desse não andar armado, ou pega ele uma hora. Então, ó, vai lá comprar suas munições, deputado, lá na Safari Caça, Pesca e Camp, que fica na Avenida Anhanguera, uma loja linda, amarela com preta, Coronel Uzeda também. E lá tira o porte, ou CAC, colecionador, atirador e caçador. Avenida Anhanguera, número 8.229, setor Campinas, bem pertinho da Praça A. Telefone 3095-5003. E ele ainda tem lancha lá em Aruanã. Olha que top, Jairo mais a Lorena. parece eu quero que ir, eu tem quero ter casa, tempo pra ir lá. lancha, né? Pensou em pesca, camp e armamentos? Safari, Caça, Pesca e Camp. Eu vou arrumar um tempinho pra gente ir lá. Conhecer, né? O Jairo tá convidando aí conhecer. E não é tão longe, né? Pertinho. Pertinho. Só para esse Nossa, período de Aruanã é chuva, quase né? 400 quilômetros. Não, né? mas dá pra- 310? Sai Então não é tão sexta-feira à longe, tarde mas é o aí e acesso tal. que é difícil, É, né? porque ali depois de Araguapaz fica bem ruim, né, rainha? Esse é o problema. Exatamente. Acabou o jornal, muito obrigada pela sua companhia. Continue com a gente, Sucesso FM. Todo dia. Toda hora.